é trazer essa ideia do que é importante para cada um de nós. Né? Então, assim, a gente vive muito o que o outro espera, né? Eu estou, né, em relações porque o outro quer, né? E o que eu quero. Então, você começa a ter essa mudança de consciência mesmo do que é importante para você, né? De quem que é importante para você, do que você quer, né? Das relações, como você quer estabelecer essas relações. E fala, galera, mais um Overbooking começando. Esse aqui a gente vai falar de tabu, né, Pedrão? Exatamente. E aí, Germano, como você está? Até parece que eu não te vi hoje. Caramba, tudo bem, cara? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem. Que bom. E você também? Tá tudo bem com você? Caro ouvinte. É ouvinte, telespectador, como que eu chamo? Os dois, né? Porque tem no Spotify exatamente. E tem no YouTube. E é isso que eu vou falar. Então siga o Overbooking Podcast em todas as redes sociais. Estamos lá no TikTok, no Instagram, no Spotify, com episódios de áudio e vídeo. E também estamos lá no YouTube. Então você entra lá, ativa todas as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece. Porque sempre recebemos pessoas muito relevantes em suas áreas. É isso aí. Agora a gente tem uma convidada especial aqui, né? Acabamos de gravar aqui com... Olha eu fazendo um negócio aqui, fazendo barulho aqui. Esquentando aí a mão no... O ar-condicionado que tá aqui, ó. Parece que a gente bebeu cachaça, né? Não, é só uma aguinha, só. A gente tá fitness agora. Exatamente. Tá esperando, fazendo uma hora pra esperar o Fabio voltar ali. Vai ter que trocar a câmera. Nada, consegue trocar ali, bora. Então bora. Já consegue. Então qual que é a convidada de hoje, meu amigo? A gente já entrou numa polêmica aqui, porque eu queria chamar ela de doutora. Ela falou, não, me chama de Luciana. Não fiz doutorado, né? Não, ainda não completei, mas eu não consigo não chamar de doutora, tá? Mas ela que é docente, ela é palestrante, ela é psicóloga clínica, que trabalha no ramo de oncologia também, cuidados paliativos, e fala muito de acolhimento e de perdas e luto. Estamos aqui com Luciana Telles, ou doutora Luciana Telles, como vocês preferirem. Muito bem-vinda! Obrigada! Devolvo aí as palmas para vocês. Obrigada, é muito bom estar aqui, né? Obrigada pelo convite. E é isso, podem me chamar do que vocês quiserem. Tá bom, gente? Fiquem à vontade. É conversar com um médico, uma médica e não chamar de doutora, não tem, né? Mas vou deixar ela à vontade, chamar de Luciana. Luciana. Gostei de sua energia é legal, né? Você veja, chegou. Mas e o assunto que vamos falar hoje requer um cuidado também, né? Porque a gente vai falar muito de luto hoje, como que cada um reage sobre esse tema. E me diz aí, o porquê que você é especialista nisso? Como que surgiu isso na sua vida? Nossa, como surgiu? Na verdade, também quero falar, né? Dar um oi aí. É pra lá que eu tô aqui, né? Me adaptando com as câmeras. Mas quero dar um oi para todo mundo que tá aí, né? Nos ouvindo e assistindo. E quando a gente fala de luto, acho que é uma coisa que as pessoas se afastam bastante, né? Querem bloquear muito essa informação, né? Cancelar, como a gente fala, né? E, na verdade, o luto na minha vida surgiu durante a graduação da psicologia, que eu queria entender um pouco mais sobre a morte. Uma curiosidade uma curiosidade depois, durante aí o trajeto ali de estudos dentro da área hospitalar, né? Então, eu falei assim, isso me causa essa curiosidade e também acredito que podemos trazer um cuidado, né? Um olhar todo especial ali para aquele momento que também é importante. E que todos nós temos alguma memória referente à morte, né, de pessoas que a gente que tem ali um vínculo importante, né? Então isso, né, me instigou ali, eu queria conhecer um pouco mais. Então esse meu interesse começou ali na graduação. Depois eu fui me distanciando desse tema, fui indo para outras áreas. Até que, de uns 3 anos, mais ou menos, eu quis me especializar.
E aí fui me especializar em tanatologia. O que? Qual é o nome? Tanatologia? Tanatologia. O que é tanatologia? Tanatologia é o estudo da morte e do morrer, dos processos, né? Da morte e do morrer. Então, Isso essa é a ciência disso? Isso. Uau, é uma não sabia ciência. nem que existia. Você sabia? Não, também não, mas assim, você entende tanto a questão fisiológica e a Isso. questão psicológica. É claro que assim, né? Pela minha formação e dentro dessa especialidade, era uma especialidade que outras pessoas poderiam fazer de outras categorias profissionais, não apenas médicos, né? Então, como eu, por exemplo, psicóloga. Assim como na nossa formação nós temos anatomia. Então, nós transitamos ali, né? Para saber um pouco dessa parte fisiológica, biológica, mas então a gente, né, também entende um pouquinho sobre como que são os processos da morte, sim, na parte biológica, nos aspectos psicológicos, sociais, espirituais, né, filosóficos. Cara, tem que entrar até nessa questão espiritual, porque pô, você está dentro do hospital e você, por exemplo, você tem famílias ali que estão enlutando, né, ou que já enlutaram. E tem várias crenças, né? Sim, né? Cada um reage, cada religião reage tem um maneira. rito, né? Um Cada rito, uma forma de religião abordar. tem um rito, né? Então, por isso que é importante, quando você está em contato ali com a pessoa, né? Entender qual é a história de vida, né? E não é uma coisa que acredito que nós trazemos muito uma questão muito romantizada disso. Vamos entender a história de vida do outro, né? Mas isso é um importante recurso de cuidado para nós. Então, assim, ele facilita o cuidado de toda a equipe. E não é só do psicólogo. É de toda a equipe. E facilita não só da equipe, como nós também falamos, da tríade, que é a equipe, o familiar e o paciente. É porque o paciente que é talvez o ponto Então, na verdade, quando nós nos conectamos ali com a história de vida e entendendo todos esses aspectos, né, de todas essas áreas, essas esferas da vida dele, a gente acaba facilitando esse cuidado para todos, né? Tá, por exemplo, tá? Eu citei aqui enlutando ou enlutados, né? Isso. Eu falei enlutando porque eu imagino o seguinte, você está acompanhando um paciente que às vezes você sabe que ele não vai passar de um certo... Em 1, 2 dias vai morrer alguém que está numa fase terminal. Então, enlutando, né? O cara tá morrendo, né? A família está enlutando. Como é que é tratar nessa maneira? Da tríade, como é que é tratar a família e a pessoa que está nesse processo? Então, você falou em lutando, nós temos alguns termos, né? Terminologia. Eu o meu aqui, você tá certo. Quando você falou em lutando, eu achei que você lutando. Na verdade, então nós usamos muito o enlutado, que são aqueles que ficam, né? Ou seja, já teve a morte em si, né? Então, são aqueles que ficam familiares, amigos, né? Enfim, pessoas que estavam naquela rede de contato com aquela pessoa, né? Que veio a morrer. E temos, dentro do nosso olhar ali de estudo, nós chamamos de luto antecipatório. Então, você vivencia essa ameaça da proximidade da morte. Às vezes ela é até mais dolorida do que o luto em si. Porque a pessoa está viva. E você já está... E você já está nessa angústia da separação que nós falamos. Mas, por exemplo, imagina alguém chegar e falar assim, sei lá, uma pessoa que você normalmente fala, fulano morreu. Imagina alguém começar a te preparar, você vai chorar, tá, mas você já está sendo preparado, não é? Isso deve fazer uma diferença muito grande. Não sei se depende, não sei. Estranho, né? É difícil falar, por isso que estamos com ela, né? Por isso que ela vai poder trazer. Para nós, na verdade, o luto antecipatório é algo protetivo, é algo que ajuda a não ter lutos, que nós falamos também, lutos complicados, né? Antigamente, nós falávamos lutos patológicos e criando o luto como algo ruim, né? Ou seja, como se fosse uma doença. E luto não é doença. Luto é um fenômeno, uma reação, né, natural, né, esperada diante de um rompimento de um vínculo, né? Então, seja ele morte física, ou seja ele numa morte, que eu falo assim, numa perda simbólica. Certo. Tá? Então, para nós, o luto antecipatório é importantíssimo.
Né? Porque ele te prepara, de fato, para aquela perda. Porque nós estudamos também a parte de... nós falamos mediadores do luto. Que é como a pessoa... Qual foi a pessoa que morreu? Qual é, né? Aí vai, idade, né? Esse vínculo que eu estabeleço com ela, qual é, né? Então, por exemplo, uma mãe morrer, um filho morrer, tem diferença. São pesos diferentes. Diferentes Claro, porque claro. nós construímos socialmente isso. Sim. Né? Por exemplo, nós falamos muito assim, o cabeça branca enterrar o cabeça preta. Né? Sim. Isso não tem uma lógica, né? Então, para nossa cultura, para aquilo que foi socialmente construído, né? Culturalmente, enfim, isso não tem uma lógica. Então, isso impacta mais. Por exemplo, o tipo de morte também. Sim. Então, um acidente, trágica, né? por exemplo, eu que trabalho com a parte oncológica, né, que é uma das frentes aí minhas de trabalho, pacientes com câncer, de uma certa forma, existe um luto, dependendo também do diagnóstico, da fase que ele se encontra ali dentro daquele diagnóstico. A princípio, é uma doença que te prepara. Né? Agora, né? Agora é diferente de, por exemplo, tem muitas pessoas que infartam, não é isso? Sim. Quando você fala, a pessoa morreu, né? Ou seja, claro que devia ter alguns sintomas ali, mas você não, né? Não esperava, não é? Fala assim, como assim morreu? Não tem o luto antecipado. Então assim, ela é abrupta, ou, por exemplo, acidentes de trânsito também, né? Então, assim, acabam também te impactando, então é uma morte abrupta. Ou tipo de morte violenta, que também traz um outro tipo de luto. Tá? Então, nós olhamos para todos esses aspectos, né, na hora de falar, né, do enlutado, né, e da importância do luto antecipatório, né, como fator protetivo para o tipo, como eu vou, né, lidar com essa perda depois. Né? E isso influencia, assim, consideravelmente. Nossa, consideravelmente. Isso aí, gente. Obrigada. Você falando desses tipos de morte, né? Acidental, um assassinato, alguma coisa assim, né? E as mortes que a gente consegue fazer, o luto antecipatório. Isso, de algumas doenças. Né? Vocês já estudaram na cabeça de quem fica? Provavelmente sim, mas assim, quais são as principais diferenças na cabeça de quem fica? Aquele que conseguiu ter um tratamento, né, com o luto antecipatório e aquele que não conseguiu. Quais são as grandes diferenças? Aquele que perdeu um parente para um acidente. Uhum. Então, existe, assim, claro que sempre é um olhar individualizado. Tá? Não é também uma garantia que aquele que teve um luto antecipatório, ou seja, está ali naquele processo, também vai ser garantia de que ele não tenha algumas dificuldades, alguns desafios diante daquela perda. Né? Mas existe a questão, por exemplo, de quem que teve uma morte abrupta, né? Inesperada ali. Até a pessoa assimilar, então ela não teve tempo de se despedir, né? Não tive tempo de falar. A gente tem muitas dessas questões de arrependimento. Sim. Né? Então, questionamentos, né? Por que ele, né? Por que foi acontecer isso? Se ele não tivesse entrado naquele carro, não teria acontecido. Aí você começa a querer os e se, né? E se, que nos rouba em um tempo, né? Muito precioso ali, né? Então, assim, de angústia, né? E traz um sofrimento, né? Tem também, assim, tem que ver quem foi aquela pessoa que morreu. Então, não é só a morte em si abrupta, mas quem foi a pessoa que morreu. Era um provedor da casa, né? Vai fazer uma falta, além de emocional, uma falta financeira muito grande. Que aí ela tem que se organizar. Então, existe uma perda emocional, mas existe toda uma reorganização, né, estrutural ali, né, de sobrevivência para além do emocional. Né? Então, existem muitos fatores. Então, para mensurar, né, o que cada um, como que vai ser, mas né? Mas o luto antecipatório te dá a possibilidade, que nós vemos, né? O luto antecipatório dá a possibilidade de você resolver muitas coisas. Planejar cenários, entender o que vai acontecer Fazer futuramente, despedidas, né?
Normalmente o hospital, ele até fala, olha, chama o pessoal, né, para vir fazer a última despedida, porque aí você começa a ver a família inteira, vem tio, vem o filho, vem não sei o que, da onde, do interior, e vai ali visitar, né, a pessoa que tá, às vezes, entubada, tá mal ali e tal, e normalmente espera todo mundo visitar para depois falecer a pessoa, né. E aí todo mundo tem a chance de fazer a última despedida ali, conversar ou falar qualquer coisa. Né, tem os apegos, tem muito isso também de... não sei se vocês já observaram, já tiveram alguma vivência assim, de a pessoa já tá ali, né, o médico já colocou a informação para a família de que ele tem poucas horas de vida, a sobrevida é mínima, né, já traz aí, né, o estado clínico, né, grave, e aí a pessoa continua não vai, não parte, né? E aí tem uma coisa também muito importante disso, nós que trabalhamos com esse tema da morte, a gente fala morte mesmo, né? Então, senão a gente começa a trazer, né, outros nomes, né? Sim, não, tem que ser o que é, né? Então a gente trazer mais essa consciência da morte, né? Mas, e a pessoa fica lá, né? Você fala, como? E aí você vê que ela tinha ainda que resolver algumas coisinhas. Às vezes ela estava esperando um parente para falar alguma coisa. Então, a gente sempre orienta a família, né, a trazer assim, o que será que geralmente traz angústia para a pessoa, o que a preocuparia numa situação específica. Começa a trazer esse conforto para ela. Sim, começa a trazer essa segurança. Porque o grande mal também as grandes angústias também trazem uma sensação de assim, eu não vou dar conta, né? Então, assim, que você está dando conta, que você está conseguindo, né? Que você vai conseguir viver, seguir, né? Você falou de um negócio, me lembrou de uma situação que aconteceu com a gente. O avô da minha esposa faleceu com 95, acho que não lembro se era 95 ou 96 anos. E o coração estava fraco, ele começou a ter problema pulmonar, faltar oxigênio, a saturação baixa, começou a precisar de bomba, né, de cilindro, e foi piorando, até que foi internado, né, e voltou, resumindo. No final mesmo, ali no hospital, ele já entubado, já não falava com ninguém, sabe? Mas ele tava ali ainda, né? E aí a minha esposa falou pra ele assim, a vovó, nós vamos tomar conta dela, fica tranquilo, descansa, ela tá aqui com a gente vai tomar conta dela, pode ficar tranquilo. E ela disse que escorreu uma lágrima dele e ele morreu naquela noite. E às vezes, né, o cara fica por causa dessa preocupação... Eu não sei, qualquer coisa que alguém te fale de repente que te conforte, você dá aquela aliviada, fala, porque você tá ali segurando, não sei como é a morte, né, mas você tá segurando, de repente você dá aquela tranquilizada, pronto, acabou, desligou tudo, foi embora. Uhum. Então tem isso. Você falou uma coisa interessante que eu não sei como é a morte. Será que a gente tem medo da morte? O que a gente tem medo? Acho que é medo de não saber o que é, porque o desconhecido ele traz muito medo. E aí, aí é um puro achismo, tá? Sempre quando eu não conheço algo, eu evito. Eu não quero saber, até eu entender, procurar, pesquisar, ou querer ouvir sobre, que daí esse programa é importante, porque a gente está falando sobre um assunto delicado, onde a maioria das pessoas fogem. Por quê? Porque é algo que não é confortável falar, me tira um pouco à vontade. Mas eu acho que o desconhecido que é o que traz muito medo, pelo menos pra mim. Assim. Apesar que eu não tenho medo, né? Mas se eu tivesse medo, seria por conta do desconhecido. O meu medo não é assim, pra onde eu vou? O meu medo é... as pessoas que eu tô deixando, será que elas precisariam mais de mim? Eles se viram, cara. Não, eu sei, mas esse é o meu medo. Eu imagino assim, sei lá, eu morrer hoje e deixar meus 2 filhos pra trás. Esse é o medo. O meu medo é esse, entendeu? Certo. Eu não sei se quando você é mais velho, tem 80, 90 anos, com filho criado, com neto, você fala, sei lá, posso morrer em paz. Normalmente as pessoas falam isso, eu já posso morrer em paz, já criei os filhos, né? E eu acho que é um pouco disso. É um medo genuíno. É um medo muito presente, assim, quando você tem ainda filhos nessa fase, nos primeiros anos, né, de desenvolvimento ali. Essa é uma preocupação. Desconhecido
também. Mas a grande questão é medo de sofrer. Eu tenho medo de sofrer. Então, certo. Assim, vou sofrer. Vou sentir dor. Vou sentir dor. Né? Isso é o que aparece muito para mim dentro do cenário que eu me encontro. Né? Então, eu não quero sofrer. Você trata, então, o paciente também. Você fala com o paciente também? Eu falo com todos. Com todos. Então, a partir realmente do paciente, né? Certo. Então, surge a história do paciente ali e a partir disso você acaba impactando todo mundo. O paciente, ele relata isso também? Às vezes, eu estou sofrendo muito ou tenho medo de sofrer mais do que eu já sofri, então eu vou me entregar. Existe esse tipo de relato também? De se entregar, sim, também, né? Mas aí perdeu o sentido da vida ali, então não faz mais sentido, né? Então, ou porque tá num tratamento que causa muito sofrimento. A pessoa não aguenta mais. E aí é isso. Não quero, porque na verdade o sofrimento já tá antecipando uma sensação dela de morte. Quantas coisas também a gente não vive, né? Que já traz esse sentimento de morte, ou seja, do nada, do vazio, do sem sentido. E aí eu acho que traz um pouco do por que eu quis estudar isso também, além do meu olhar para com o paciente dentro de um hospital, né? Ou dentro de um contexto de saúde, né? Porque hoje eu não me encontro dentro de um hospital, né? Mas encontro dentro de instituições, né, que cuidam de pacientes, né, com doenças graves. Tá? Então, o meu olhar, quando eu olho para a morte, eu olho para a vida. Os pacientes que têm uma doença, né, as pessoas que têm uma doença que ameaça a vida, grave, crônica, às vezes, e que está ameaçando a vida, nem toda doença crônica está num ponto de ameaçar ali a vida, né? Mas nesse ponto crítico, né? Elas começam a trazer assim, qual é o sentido da vida para elas. Você vem na intenção de ajudar a ter mais vida na vida que resta. Isso, né? Então tem alguns autores, por exemplo, Cicely Saunders, que é dos cuidados paliativos, é precursora dos cuidados paliativos, que trouxe essa abordagem. Ela tem algumas frases de que é trazer vida até o seu último dia, né? Até o dia da sua morte. Você viver, né? Mais ou menos desse jeito, né? Você viver até o dia da sua morte. Então, o meu compromisso, né? É isso, você viver até o dia da sua morte. E olha que loucura, né? A gente teve recentemente a Rita Lee, né? E eu achei fantástico, assim, toda a força dela planejar toda porque o velório dela foi ela que planejou, não sei se você viu isso. Não vi. Ela que planejou tudo aquilo que aconteceu. Então, ela que escolheu o lugar, que era o planetário, que ela visitava sempre. Fantástico. Então, ela escolheu. Ela sabia Ela decidiu qual a música que iria tocar, qual horário que os fãs iriam andar, qual horário que a família ia visitar, onde que ficariam Ela planejou tudo. Ela que planejou todo o velório dela. Caramba. E aí eu falo que nós não precisamos de uma doença grave. É isso que meus pacientes me ensinam. Nós não precisamos de uma doença grave para começar a pensar na nossa vida. Mas então, e por que a gente tem só a partir de uma situação dessas, de doença? Eu já fui atropelada, por exemplo. Você? Aí eu falo, né, que, sei lá, uma das grandes situações, assim, de impacto na minha vida foi esse atropelamento, né? Então, virou uma chavinha. Peraí, o que eu tô fazendo com a minha vida? Podia ter acabado tudo ali. Entendeu? Aí você começa a trazer assim, peraí, qual é o sentido de algumas escolhas, de algumas coisas que permanecem na minha vida? Aí você começa a dizer, nossa, porque assim, acontece algo ruim, você fala, aí cada um com as suas superstições, também tem isso, né? Sim. Peraí, tem algo errado, eu tô fazendo algo errado. Porque não é normal, vai atravessar, além, claro, da questão toda estratégica que eu tava errada na hora de atravessar a alma, né? Eu me responsabilizo. Eu me responsabilizo. Por isso, entendeu? Porque eu tava errada, né? Óbvio. Então, eu tenho... Além disso, né? Por que será?
Mas né? isso que eu ia te perguntar, porque você falou, eu aprendo isso com os meus pacientes. Mas a maioria, acho que isso é natural do ser humano, só se dá conta quando acontece algo assim, né? Só se dá conta quando... E muitas vezes não tem mais jeito, né? Não, né? Hoje eu vivenciei uma situação dessa, de uma morte inesperada. Caramba. Aí eu falei, gente, eu vou falar com propriedade hoje aqui no podcast. Mas do trabalho. Né? E eu falei, gente, né? Aí teve uma pessoa que perguntou assim pra mim, e você enquanto psicóloga, como que você tá? Eles perguntaram, eu quero saber como que você tá. Eu falei, tô triste, tô assimilando ainda. E ainda estou assimilando. Sim. E aí eu acho que é isso, né? As pessoas procuram assim, como se eu fosse dar conta. Às vezes o meu dar conta é isso. É reconhecer que eu tô triste, sim, aquela pessoa foi importante, né? Eu tinha um vínculo ali com ela, né? De profissional, né? Mas você tem uma convivência. Mas eu tenho... Tem lembranças, você Isso! tem vivências. Eu sou ser humano, tenho emoção. E emoção, eu acho que assim, emoção... Nós precisamos reconhecer as emoções. Sim. As emoções são grandes recursos de transformações na nossa vida, entendeu? De ter escolhas mais conscientes. Então, é isso. Eu estou triste. Aí você fala, nossa, gente. Né? Então, que o pessoal a gente acha que pode triste sentir, eu posso sentir essa tristeza. É importante sentir a tristeza. Uma coisa muito importante é que luto é para ser sentido. Quantas coisas... Assim, nós, dentro dessa história do luto, muitas pessoas lá atrás, né? Séculos atrás, assim, a gente... Nem séculos atrás, até hoje a gente pode viver o que eu vou falar agora. Lutos não reconhecidos, não autorizados. Não posso sofrer, não posso sentir, tem que continuar vivendo. Ai, bola pra frente, ânimo. Já foi. E principalmente, por exemplo, de animais, de pets. É isso que eu ia entrar. Porque era só um cachorro, era só um gato, compra outro. A gente teve uma perda recente. Não, mas isso aí você tá falando de uma outra pessoa, como ela enxerga aquilo. Mas pra você tem uma questão sentimental. Não, então, é isso que eu tô falando disso, não reconhecido e não autorizado. Sim. O pessoal minimiza o seu luto porque é um animal, por exemplo. Isso, a gente... não era dele, né? Isso a gente vai levando, a gente vai acumulando esses lutos que não foram possíveis de a gente sentir. E isso vai trazendo outros transtornos, entendeu? E detalhe, luto, de novo, assim, muito importante, ele não tem um tempo. Ele vai transformando, né? Ele muda. Ele vai mudando a forma de você ver, sentir. Cara, eu fico pensando na minha avó, mãe do meu pai, quando meu avô morreu, ela só usava preto. Portuguesa, antiga. Eu não lembro da minha avó, só de preto, assim. Né? Ela viveu o luto. Isso era uma forma de viver o luto, mas vivia pro resto da vida. A mulher, por exemplo, sei lá, em Portugal, né? Eu tô falando de lá porque da minha avó, meus avós vieram de lá. Se você perdesse o teu marido com 40 anos, você ia viver o resto dos outros 30, 40 anos da sua vida de preto. Que loucura é essa, né? Assim, pra mim hoje é inconcebível, mas me explica essa situação, essa questão. É cultural. Sim. Tem uma questão também social. Então, se você não viver esse luto, quem é você? Que vínculo que você tinha? E aí você sofre uma pressão, né? Da sociedade. Pô, você não amava o teu marido, então. Isso. Outra coisa muito importante. Luto só existe, né? Pra qualquer perda. Falo qualquer com muito respeito, tá, gente? Claro. Mas, assim, o luto, ele só existe a partir de uma perda significativa. E isso é importante frisar, porque muitas pessoas foram obrigadas a viver o luto, mesmo não sendo luto. Né? Por exemplo, mesmo um homem que não amava. Por exemplo, um homem que por exemplo, maltratava ela a vida inteira. eu posso ter exatamente, então eu posso ter um marido que eu não me dava bem, casei por
por uma questão Conveniência. social, conveniência, ou enfim, eu casei porque amava e depois achava que amava, né? E aí o relacionamento foi andando, né, para outros caminhos. Quando você queria foi, sei lá, se tornando abusivo, ou outras questões. Quando você não queria só dar abusivo. graças a Deus que a pessoa morreu, você tem que viver tudo por ela. E aí, como assim? Às vezes a pessoa não Dá tinha. graças a Deus que a pessoa morreu, foda. Mas isso. Mas outro entendeu? dia... Então, faz todo sentido, faz todo sentido. entende? Então, assim, nós carregamos muitos padrões, né? Muito que você tem que desempenhar socialmente, muitos papéis, né? Então, assim, até mesmo a história de mães, a gente vai entrar em temas, assim, né? Filhos que, às vezes, não têm um vínculo com uma mãe. Isso você percebe ali na hora que o luto acontece, vai conversar com o enlutado, dá pra perceber. Dá. E aí, assim, tudo que eles querem é alguém que reconheça o que eles sentem. Porque eles não têm espaço para validar os seus sentimentos. Você vai falar sobre os seus sentimentos em casa, o outro não quer ouvir. Mas muitas vezes o outro também não quer ouvir porque ele se identifica também. E aí não reage da mesma forma. Porque imagina, ia falar, a sociedade é pesada, né, cara? Porque se a pessoa não sente o luto, cara, tudo bem, não sentiu e ok. Só que não é assim, né, que a galera pensa. Se ela não sentiu a perda, né? Porque às vezes não é esse luto. Não aconteceu o luto. Não tem luto. Tipo, não tem. Aconteceu, acabou, tchau. Vive a vida. Doido isso. A gente não para pra pensar nisso. Que não necessariamente você precisa sentir a perda. E se você não sentir, cara... É como se você não vai estar enlutado. Como se fosse uma regra, por exemplo, assim, eu perdi um emprego. Nossa! Ai, meu Deus. A gente já começa Às a vezes trazer o nosso conceito. Sim. Às vezes o emprego era horrível. Nossa, vai ser ótimo pra pessoa sair daquele ambiente, né? Isso. Ou às vezes a pessoa não fala, tem gente que até esconde que perdeu o emprego, justamente para não ficar ouvindo dos outros isso. Coitado, como é que você tá aí agora? Porque a pessoa se sente mal, né? Fala, cara. Término de namoro. Término de casamento. Aí a pessoa, quer dizer, com o luto acontece a mesma coisa. A pessoa fala, não vou falar para não ter que ouvir mais sobre isso. Sabe o que me deixa muito puto? Quando eu vejo isso, é de uma geração mais velha, né? Não, principalmente filha. Se minha filha separar, eu não sei o que vai ser da minha vida. Porra, você prefere que sua filha fica se fudendo num casamento de merda, em vez de você vai ficar preocupado se ela se separar, o que vão falar? O cara fica muito puto com isso. Porque é projeção, né? O que eu espero, o que eu quero. E luto, que a gente tá falando de luto, mas ligado à morte, né? Então, assim, eu só tenho um luto com uma morte, uma perda significativa ali, né? É trazer essa ideia do que é importante para cada um de nós. Então, assim, a gente vive muito o que o outro espera, né? Eu estou em relações porque o outro quer, né? E o que eu quero. Então, você começa a ter essa mudança de consciência mesmo do que é importante para você, né? De quem que é importante para você, do que você quer, né? Das relações, como você quer estabelecer essas relações, né? Cara, eu acho que eu consigo determinar todos os lutos que eu passei, aqueles que foram importantes para mim, cara, pela falta que eu sinto dessas pessoas hoje. Porque, minha avó me faz uma imensa falta. E eu lembro muito, e eu gosto muito de honrar, assim, então, de falar sempre da pessoa que não tá mais aqui. A minha irmã às vezes fala assim, não lembro, eu fico chateada, não sei o quê. Eu falo, não, a gente tem que falar. Não, você tem que falar, ela não, ela fica chateada. Não, sim, mas eu tô falando eu. Aprendeu. Porque eu acho que, se a pessoa foi... Tá vendo como que a gente quer? A gente quer que o outro se encaixe naquilo que é importante pra mim. Não, mas eu tô falando eu mesmo, porque eu acho assim, se a pessoa foi importante pra você, fez diferença na tua vida, lembre dela enquanto você viver, né? Sei lá. Mas pra ela não gosta. Só que eu já superei o luto. Eu me lutei, eu sofri, eu aquilo, e hoje, pra mim, eu tô falando de uma pessoa que não tá mais aqui, que eu amo muito. Entendeu? Eu não sei se, de repente, a pessoa não superou o luto ainda. É importante você falar. Não consegue a gente falar. Não supera o luto. Não supera? Não. Não precisa superar, porque, como eu falei aqui, luto é uma reação da natureza. É um fenômeno.
É natural. Então, você não tem que superar. Então, alguns que falam, outros Você não falam. dá outros significados, Sim. traz um outro sentido. Então, você não supera luto. Né? E existem maneiras diferentes de lidar com o luto. Porque eu sou um cara, assim, eu sou extremamente bem-humorado. Então, eu gosto de ser bem-humorado com tudo na minha vida. E eu fui inconveniente a ponto de, em alguns lutos, eu começar a fazer piadas com... Do morto. Não do morto, né? Tô brincando. Mas eu trago exemplo, que talvez seja cancelado se eu trouxer exemplo. Eu trago exemplo. Eu vou trazer, não tem problema, porque eu sou assim e não tem problema. E tem mais pessoas que com certeza podem se identificar. Sim, sim. Tem um amigo meu, e um outro amigo... Enfim. É só não trazer nomes. Nós perdemos um amigo. E esse amigo, ele... Eu vou falar. Nós perdemos um amigo. Vai ser cancelado. Nós perdemos um amigo e a gente ficou muito triste. Eu e esse outro amigo que a gente perdeu. Ficamos muito triste mesmo ali. Pô, você viu? Fulano morreu e tal. E a gente é muito parecido. A gente fica ali dando risada e conta piada e tudo mais. Passaram algumas semanas, né? Da morte dele. Viu que a família meio que se readecou, ficou tudo bem. E aí ele morreu se exercitando. E aí a gente falou, nossa, esse treino foi de matar mesmo, hein, cara? Tipo, fazendo piadas, brincando ali e tal. Mas com muito carinho ainda. E falar, putz, aí depois a gente lembrava ali. Mas a gente faz essas piadinhas. Por exemplo, meu gato morreu recentemente. E todo mundo fala, seu gato morreu, compra outro. Eu sinto muito até hoje. Tanto que fazia anos que eu não chorava. Porque eu sei lá que bloqueio que eu tinha. E eu chorei, tipo, copiosamente, que minha camiseta ficou molhada de chorar de ver meu gato morrendo. Só que no dia seguinte eu tava fazendo uma piadinha ali e tal, uma brincadeira. Talvez seja uma proteção pra eu não vivenciar o luto. Pode ser. Porque eu não quero vivenciar aquela dor e acabo usando piada como nós isso. Nós temos diversas defesas. Né? Porque eu considero uma defesa, porque talvez eu não quero ficar triste e aí eu uso o humor. Nós temos as defesas. Essas defesas é o que nos faz sobreviver. Então, nós temos isso. Por exemplo, Elizabeth Kubler-Ross, que, né, que foi uma psiquiatra, ela traz, que não sei se vocês já ouviram falar, que aí depois teve algumas discussões sobre isso, fases do luto, estágios do luto. Então, negação, barganha, tristeza, até você chegar de fato à aceitação, que até é uma palavra muito discutida, né? Porque essa palavra impacta, né? Não tem que aceitar nada. E aí, se nós somos entender a origem da palavra, o significado da palavra, traz uma outra coisa, que é o quê? Eu identificar a realidade, ter a consciência da realidade e, a partir dela, fazer algo. Tá? Não é você se conformar com não aquilo. É simplesmente aceitar, né? Aceitar no sentido de conformar. Mas sim, é aceitar no sentido de entender, né? Identificar a realidade e isso te dá recursos para você poder enfrentar. Porque se você vive num plano, né, da fantasia, do ideal, né, você não consegue enfrentar de maneira eficaz ali, né, e saudável. Então, é isso. Então, tem essas fases. E são fases que, assim, quando nós falamos de fases, não é fases que, assim, eu passo igual de um videogame, de uma fase para outra. E aí eu vou e chego na aceitação, ou seja, ganhei, uhul! Tem que ir pulando de fase em fase, não. Não, a questão é que nós vamos em alguns momentos começar com uma negação de a pessoa a pessoa não morreu e continua vivendo como se a pessoa estivesse ali. Né? Parece que a pessoa vai entrar pelaquela porta. Isso, tá? então assim, né, tem isso, ou dentro de um tratamento. Não, só tem uma doença ali, tá tudo certo, vida que segue, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Mas a negação, ela é importante, ela não é algo, a princípio, dependendo da intensidade e da frequência dessa defesa, não é algo ruim, né, danoso ali. Mas, e aí, em algum momento, por exemplo, a gente pode estar aqui falando de alguém importante para a vida de vocês e que, de alguma forma, a gente não superou, né? O luto. Nós ressignificamos ali. E aí, eu posso voltar em alguma fase. Entendi. Posso sofrer pode de novo ser alguma fase. Eu posso voltar, e tá tudo certo. Eu posso ter um momento que hoje eu tô na aceitação, entendi qual é a realidade.
Mas dependendo do que eu vivenciei ali, que era importante estar com aquela pessoa... Você vai voltar... Ai, que raiva. Bem que poderia estar aqui, né? Nessa fase tão importante da minha talvez, vida. Esse vai e volta talvez seja muito mais visível quando uma mãe ou um pai perde um filho. Vindo agora na cabeça, porque acho que é uma perda das piores, vai. Acho que é a pior. É difícil julgar, né? Mas eu considero que talvez... E aí, porque nós carregamos, né? As pessoas falam assim... Em alguns momentos eu acabo atendendo criança também. E aí, fala, nossa, é difícil atender criança. Não, eu falei, gente... Pra mim não é. Porque eu entendo quem é aquela criança. Aquela criança tem todo um... É que assim, pra pais, né? É diferente. É que o que acontece, se for porque difícil... tem aquilo de que a criança precisa viver... Né? Precisa de proteção, né? E porque ela também precisa viver tudo que ela, né? Tudo que ainda não viveu. O idoso, quando morre, é um pouco mais aceitável do que a criança, porque o idoso viveu. Então, a gente tem que começar a criar, né, isso de como é a morte para aquela pessoa. Sim. É que a gente está generalizando e falando assim, para os pais, perderam o filho. É a pior dor do mundo. Sim. Porque o filho é a sequência da sua vida. E ele vai e volta no luto, vários momentos da vida. Você vai ficar indo e voltando. Por exemplo, vira um luto sazonal, porque eu acompanhei isso muito de perto. Minha sogra, ela perdeu... Quantos anos faz que o Pepe morreu? 10 anos. Faz 10 anos. É irmão da minha esposa, que tá ali. E eu vejo que esse luto ele é extremamente sazonal. Então, durante o ano, ela vivencia o luto exatamente igual durante esses 10 anos. Então, quando chega no Dia das Mães, ela sente. Quando chega perto do aniversário dele, ela sente. Quando chega no dia que ele se acidentou, ela sente pra caramba, no dia da morte. Aí depois fica tudo bem, aí no Natal sente de novo. Então, são períodos ali que todo ano se repete. Fica bem, aí cai um pouquinho, aí depois volta. E por isso que ficou muito claro na minha cabeça de pensar que uma mãe que perde um filho é bem complicado. São épocas importantes, ou seja, que trazem um significado muito especial. E vira, e é anual, e sempre da mesma intensidade. E aí, quando a gente fala, tem um autor, um colega de profissão, né, que ele fala que ele tem até um livro, que a outra palavra pro luto é amor. Então, é amor. Né? Tem que falar mais próximo, né? Só estou direcionando para você. Então, a outra palavra do luto é o amor. Então, são vínculos, é um vínculo significativo. Então, talvez são épocas do ano que são muito importantes, que construíram memórias ali importantes, né? A gente começa a ver que talvez possa ser um ponto de alerta quando aquela dor, né, tá interferindo na funcionalidade, né, do seu dia a dia. Interferindo na sua produtividade, interferindo no seu autocuidado. Então, isso é um ponto de alerta. Precisa de tratamento. Precisa desse cuidado mesmo. E, às vezes, o tratamento em si, ou seja, para aquela história. Né? E é normal você carregar por muitos e muitos... Que nem você falou, nunca cura, né? Nem tem cura. Não tem cura, não passa. Interessante, porque é isso, vocês estão trazendo ideias, né, sobre o luto, que é muito... É do dia a dia de muitas pessoas. Sim. Então, você falou da cura, né, da questão de ser superado, porque é isso que a gente realmente tem como ideia na sociedade. Porque, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo e acho que uns 10 ou 15 anos, assim, eu não podia nem falar. Se alguém falasse assim, ô, Germano, cara, teu pai não sei o quê, sabe, uma pessoa que não sabe, não me conhece, não sabe, eu já falava, meu pai morreu, meu pai tem 10 anos, meu pai, eu já chorava quando eu era mais novo. Hoje em dia eu falo, puta, meu pai morreu, cara, tipo, não que eu não ame meu pai, não sinta falta, mas já passou-se tanto tempo, não houve a superação. Mas se tornou mais natural, assim, falar da morte, algo que eu já sei que aconteceu, é um fato. Eu não, talvez, o fato de eu ter meus filhos hoje, eu tenho que me preocupar em cuidar.
muito importante dos filhos. Então, assim, só para concluir, Tá. né? Essa parte, né? De que você acabou brincando ali, né? Com seus amigos. Sim, sim. Pode então ser uma defesa. Pra Né? não vivenciar de fato aqui. Pode ser. Porque é difícil a gente falar, a gente não sabe lidar. Tem coisas que a gente não sabe lidar. Por exemplo, uma pessoa morreu, que você fala, nossa, se foi por causa de uma doença, tava um sofrimento, você fala, como que você fala? Ai, foi melhor assim, Descansou. né? Descansou. E às vezes a pessoa fala, descansou? Descansou porque não é a pessoa, você. não é com você. Não queria. Eu não quero. Queria do meu lado aqui. Foi melhor, assim? Foi melhor pra quem? Melhor era eu ter me curado e ficado bom, né? Então, o melhor que nós podemos fazer é assim, meus sentimentos, estou aqui, o que você precisar, estou aqui. Mas isso, às vezes, são palavras, assim, ir em enterros é interessante, porque você começa a ver isso, né? Você vê como as pessoas, depois que você começa a ter essa consciência sobre o que é a morte, o luto, enfim, essas perdas, você começa a ver como que as pessoas têm esse padrão de linguagem, de falas, mas às vezes é porque não sabe lidar com isso. Não sabe o que falar, o que fazer, como se importar, como estar presente naquele momento, né? Às vezes diz muito mais de nós do que, né, exatamente do outro. E normalmente você não sabe o que dizer. Quando eu vou enterro, eu abraço a pessoa e fico quieto. Eu não falo nada, assim. Eu não falo. Eu não falo nada. Se eu falar, vou falar besteira. Então, normalmente você não sabe o que dizer. Então, essa questão da brincadeira que você fez... mas é bem posterior, né? Mas sim, era algo... Mas, por exemplo, quando alguém me dá uma notícia muito séria, por exemplo, de doença e tal, por mais sério que seja, eu tendo a bloquear meu sentimento. Vai dar certo. E eu vou vivendo como se aquilo fosse dar certo. Eu só caio a ficha, puta, morreu. Aí eu falo, aí eu vou lá e sofro. Defesa. É defesa, né? Aí eu vou lá e sofro. Falo, puta, porque agora não tem jeito mesmo. Mas enquanto isso eu tô ali acreditando que vai dar certo. É uma defesa. É defesa? Então eu vivo me defendendo, que eu faço também. Porque existe, né? Na pandemia nós falamos muito sobre isso de positivismo tóxico, né? Uhum. Então, porque a gente sempre fica nisso do bom. E até nós tivemos uma campanha esse ano, de Janeiro Branco, que a vida pede equilíbrio, né? Que é uma campanha, né, para a saúde mental. Então, é isso, a gente precisa do equilíbrio. Então, não é para nós ficarmos sempre naquele movimento da tristeza, né, do pesar, enfim. Mas nós entendemos que pode existir o pesar, pode existir a tristeza, pode existir o medo. Mas tem aqui, o outro lado, que é a coragem, que é a esperança. Né? E aí você vai vendo os recursos de enfrentamento de força ali. Né? Lembrando que também força não necessariamente é sempre esse positivismo. Né? Então, força é você se mostrar leal ao que você sente, né? E criar movimentos de enfrentar. Né? Talvez até chorar pode ser uma força. Pode. Né? Extravasar é uma força. Pode ser também pôr para fora ali um sentimento, porque é uma iniciativa, às vezes, de coragem, você colocar para fora o que você sente. Sim. Não é verdade? Então, por isso que, entendi o recado. Por isso que é importante ter o equilíbrio, né? Porque se você guardar tudo, você vai sofrer. Vai te fazer mal. Se você também for uma pessoa melancólica e deixar aquilo te abalar pro resto da vida, você vai sofrer. Você precisa intercalar momentos bons e momentos de angustiantes, não sei, para você poder viver. A vida já é isso, né? Sim, então precisa ter esses pontos, né? Então, você estava falando da questão do humor. Estavam lançando um curso se era possível existir luto e humor. Uhum. E aí? E é possível, tem um curso falando sobre isso. Eu sou menos... Eu achava que eu era uma pessoa ruim de... Não, mas eu juro que eu cheguei a pensar uma vez e falei, nossa, não que eu levo na brincadeira, mas eu falava, nossa, eu acho que eu sou uma pessoa muito ruim de coração de tentar achar algo cômico mesmo na morte.
Agora você me deixou um pouco mais tranquilo. Que existe aquele... tem o humor... Tem aquele humor que... Mais ácido, né? Mas não é esse, assim. Mais um humor, então, por exemplo... Pra deixar mais leve. Como é que você fez humor por humor, né? Sei lá, você até lembrou do teu amigo e... De maneira carinhosa. E às vezes no nervosismo. Eu já cheguei no enterro da minha avó. Fazia tempo que enterro também tem isso, né? A gente começa... A gente vê de pessoas que você nunca viu no começa com não enterro via e no seu termina dia a com dia. festa, porque você tá conversando com a pessoa, perguntando da vida. E aí você chega lá, você vê... Eu vi um primo e falei assim, tudo bem? Tipo... não tá tudo bem. Tem uma prima minha que deu parabéns pra filha do cara que morreu. De tão enrolado que ela ficou. Ela, meus parabéns. Olha o nervosismo. Porque, olha, eu realmente parecia que eu não tava indo pro enterro da minha avó. Sim, é um bloqueio, é uma defesa que a gente tem. O enterro da minha avó, tô lembrando aqui, vocês estão falando, negócio de brincadeira e tal. A minha avó era uma pessoa extremamente bem-humorada, extremamente brincalhona, tinha as piadinhas dela, ela contava a mesma piada sempre. A mesma piada sempre, ria. E minha avó era extremamente bem-humorada e todo mundo gostava dela. E no dia que ela morreu, foi um dos piores dias da minha vida. Sofri pra caramba, chorei pra caramba. Mas chega uma hora no velório de madrugada que tá todo mundo batendo papo. E não sei o quê. O coitado do defunto fica ali de canto. Segundo plano. Porque tá todo literalmente, mundo, né? Literalmente. Olha. E aí começaram a falar. Eu tava velando a minha avó ali, tinha um cemitério do lado onde faz o velório, né? E estavam falando de medo, de cemitério, umas primas minhas, da minha mãe. Cara, eu tava do lado de fora. E a janela, aquelas janelas de abrir assim. Aí eu só vi aquelas folhas compridoras cheias de tipo de coqueiro no chão, seca. E as mulheres encostadas ali. O que ele... Minha avó, cara, a pessoa que eu mais amei, uma das pessoas que eu mais amei na vida. Eu só encaixei assim, ó, aquele negócio compridão na janela e fiz assim, ó, pra dentro. E voltei. Aí fiz aquele barulhão, mas saiu correndo uma galera de dentro. Ele esqueceu onde ele tava, qual era o momento. Perdeu todo o pudor, E era o velório da minha avó. E tipo assim, tinha aquelas 3 ali, mas eu afetei os outros 50 que tava ali. Todo mundo correndo. Cara, e depois eu voltei, o pessoal olhando, uns primos meus olhando com o maior cara... Vida em equilíbrio, não é mesmo? Tava lá todo mundo num pico da emoção. E você feia, tipo, o cara fez isso. Teve gente que falou, ela quase se mijou, a outra do quê? Nossa, aí a gente chamava minha avó. A avó ia adorar, tá? Nossa, ela deve estar rachando o bico lá no céu, não sei o quê, sabe? Aí você fala, caraca, velório é uma coisa muito doida. Aí no dia seguinte vai fechar o caixão, você chora, parece... Que é uma outra despedida. Uma outra despedida, Mas é isso, é isso. Então, assim, a morte pode ter esses polos. Tá tudo certo. Então, assim, tem culturas que fazem festa. A cultura mexicana eu acho fantástico. Então vai ter, acho que é em novembro, eu acredito que tem uma festa de Los Mortos, né? Dia de Los Mortos. Então, fantástico, assim, você vê, assim, e aí vocês falam de criança. Quem tem filho, o jeito que você lida com a morte e que você passa isso para a criança é assim que ela vai levar. Então, virou estrelinha, isso, né, não é um processo de educação da morte. Certo. A gente fala, por que nós falamos virou estrelinha? Pra proteger, para não falar a verdade, para não dizer, para proteger. E o que eu falei até agora sobre a morte? A morte é algo pra gente se proteger? Não, porque ela é inevitável, né? Então, e ela é um recurso de vida, é ela que faz nos orientar. Sim. Orientar as nossas escolhas, orientar o que é ameaça, orientar o que... Então, é tudo isso. Quando você tem uma doença, o que é? A primeira coisa, por exemplo, é um câncer. Mas o câncer, de novo, o que a gente via lá atrás, né? Hoje o câncer traz uma nova expectativa de vida, sobrevida, tratamentos ótimos, enfim. Então, não necessariamente as pessoas hoje morrem por conta do câncer, né? Igual tá nas manchetes ali, né? Ele falou muito sobre cada pessoa, artista que morre, né? Que tem aí uma doença do câncer, aí vai na mídia, perdeu a luta pro câncer. Mas estava ali há 20 anos, teve uma vida... Teve uma qualidade de vida naquele período. Tem todo um contexto. Aí você acaba o quê? Trazendo
todo um tumulto. É quando a pessoa né? é diagnosticada, E a um primeira olhar coisa que vem na cabeça estereótipo dela. do câncer, né? Então, assim, que você recebe um diagnóstico de um câncer. Eu vou falar que é o que às vezes né, traz esse medo. Vou morrer. Tá próximo o quê? A morte tá ali, ó, batendo na minha porta. Cuidados paliativos, então. Você entrou no cuidados paliativos, não tenho mais nada o que fazer. Eles tentem isso, né? Abandono, eu vou sofrer e a morte tá ali. Me Os esperando. paliativos é quando não tem mais Não. jeito de... É só para garantir um pouco mais de tranquilidade, é isso? Né? Cuidados paliativos é uma abordagem que traz alívio, né, controle de sintomas e alívio, né, de diversos tipos de dores, né? E ele entra quando não se tem mais a perspectiva de cura, tá? Mas não necessariamente é no fim de vida. Infelizmente, ele entra... infelizmente numa parte da questão de você achar que é só no fim de vida, então já fala assim, entrou a equipe de cuidados paliativos ali pra você, nossa, vou morrer. Agora é só Né? esperar só. Não, cuidados paliativos pode entrar antes dentro de um diagnóstico que não tem, né, que tá ali, traz uma ameaça, né, à vida, né, é grave ou, né, enfim, que não tem a cura, né, porque ele vai controlar sintomas. Eu falo que, assim, se todo mundo soubesse o que eram os cuidados paliativos, ia querer isso para o seu cuidado caso tivesse uma situação como essa. Né? Porque ele traz conforto. Ele tá ali, a equipe está ali para te trazer controle de sintomas, ou seja, tentar aliviar esses... Dar mais qualidade de vida. Isso, exatamente, Te dá vida né? do que te resta de... Te dá vida aos dias, né? Então, essa- assim... Então, agora eu perdi o que a gente estava falando. A gente tá indo e voltando, vamos não. continuar. Eu vou encaixar uma pergunta aqui agora, então. Da criança, né? Da questão da isso, morte, perdão, né? Isso. Falava da estrelinha lá. Então assim, morte, ele traz aqui o conceito de vida, certo? Então, por isso que eu entrei na questão do câncer, né? Assim, da oncologia. Porque tudo que a pessoa quer é começar, eu quero viver. Ou seja, nós não estávamos vivendo antes? Até aqui foi... E às vezes é muito com isso. mais O que intensidade. nós estamos, realmente, que nós estamos vivendo? Né? A gente entrou aqui falando sobre o que vocês colocaram lá na página de vocês, falando sobre o trânsito de São Sim. Paulo. Quanto tempo de vida você já perdeu no trânsito? Então, o que vocês estão tendo de vida, realmente? De qualidade, uma vida com qualidade? Olha, eu tive um insight uma vez, uma preocupação dessa que as pessoas têm quando tem uma doença, mas não foi, graças a Deus, o caso. Mas eu trabalhava numa empresa, no varejo de moda, trabalhando pra caramba, segunda a sábado e tal. E um gerente da mesma regional ali, de uma outra loja, trabalhava muito mais do que eu, o cara super bem cotado na empresa e tal, pô, tem um negócio, um AVC, morreu. Cara, aquilo me mexeu comigo. Deu um... No velório dele, eu falava pra minha esposa, porque eu me vi ali. Eu falei, meu, cara, é a mesma situação que a minha, eu trabalho tanto quanto esse cara, e o cara era um super cara bem cotado na empresa, e você, olha a que ponto chegou. É aquilo que, né, o CNPJ não vale o AVC e tal. Exatamente. O cara trabalhou tanto. E acabou ali. E acabou ali, cara. Aí eu falei... Teve o luto da galera, mas um mês depois já... a galera já não lembra Outro mais. assumiu na loja no lugar dele, que é natural, a vida é essa. Não vamos ser hipócritas, não tem nada de errado. A empresa tem que colocar outro cara no lugar, isso é normal. Mas me fez refletir sobre, eu não quero estar nessa posição, eu quero estar mais com a minha família, ter mais tempo, viver melhor minha vida, porque amanhã, se acontecer isso, eu deixei mais memórias, entendeu? Mas isso mexeu demais quando aconteceu. Porque quem trabalha no varejo trabalha pra caramba. E o que você fez a partir disso? E aí depois eu reorganizei minha vida para eu ter mais tempo com a minha família. E é isso que a gente faz, a gente reorganiza. Né? O luto nos traz isso. Essa organização. Assim, desorganiza geral, peraí. Causa aquela... Bagunça pra arrumar depois. Causa aquela ansiedade. Eu acho que o luto te ajuda a definir algumas prioridades, né? E prioridade. Que prioridade é essa? É singular, não é plural. Sim. Então, a prioridade. A prioridade. O luto ajuda. Porque você começa, isso aqui não é importante, cara. Por que eu tô focando nisso? Isso é importante, é isso que eu tenho que focar. Né? Só que você não enxergava antes do luto. Você não enxergava.
Então, tem até na mitologia, nós começamos aqui a falar de tanatologia, e a gente pode ir para Thanatos, né, que vem ali da mitologia, que Thanatos é o deus da morte. Ele aparece, né, ele aparecia ali, né, próximo ao momento em que o destino já nomeava que aquela pessoa, né, ia morrer. Então, e aí ele fazia essa transição. Ó. E aí eu acho que sempre confundo o nome, mas como é que é? Sísifo. Ai, agora. Sísifo. Isso. Ele, na verdade, quis o quê? Burlar a morte. Burlar a morte. E o que aconteceu com ele? Tô tentando lembrar, calma. Já tive que lembrar do nome. Filosofia agora. Tem um pouco de filosofia aí também. É que eu gosto das histórias gregas. O que aconteceu? Ele foi condenado ali, né, no sentido de ter que carregar uma pedra, subir com uma pedra até o topo da montanha, mas essa pedra ia descer. Ia descer, é verdade. Então, a questão ia ser um sacrifício e algo que sem propósito, né? Então, essa história traz o quê? Ele traz muita história do olhar para o trabalho, né? Porque surgiu isso na segunda, né? Esse olhar para a mitologia, né? Para esse momento específico, surgiu na Segunda Guerra Mundial, que é das questões das guerras e do trabalho, do esforço que você desempenha ali, né? Diante de uma atividade. E do que a gente está trazendo de propósitos e sentidos na nossa vida. Quanto que a gente está ali investindo tempo, e o tempo cronológico, e o tempo de qualidade, que é o tempo Kairos, com aquilo que a gente se propõe ali, que a gente escolhe a viver. Então, ele mesmo se fez prisioneiro disso. Porque ele queria aprender, né? Ou seja, esse ciclo, ele queria viver intensamente, né? Essa vida, mas assim, sem propósito. Né? Eu tenho um amigo que ele falava muito isso pra mim, e eu guardei muito, porque ele é um mantra pra ele. Tempo vale mais do que dinheiro. E aí ele falava, cara, tempo pra você estar com a sua família, tempo, Vinícius. E realmente, tempo vale mais do que dinheiro, porque dinheiro você faz, tempo você não compra. Passou esse minuto que acabou de passar, a gente não recupera nunca mais. Entendeu? E cada minuto que passa, você tá mais perto do fim, acabou. Então, cara, aproveita, tempo vale mais do que dinheiro. Não troque dinheiro por tempo. É um filme ou uma série que a pessoa ela consegue comprar o tempo de vida da outra? É um filme. É um filme, né? É verdade. Tem um filme muito louco. Tem um relógio que você sabe quanto tempo de vida aqui. resta. Aí você vai e compra o tempo de vida da também. pessoa. Você trabalha pra ganhar tempo de vida, né? Os caras roubam, né? De você. Isso. Como que era aquele também que a pessoa tenta... Nossa, gente, tá fugindo aqui os nomes. Mas que a pessoa tenta burlar a morte mesmo. Esqueci o nome. Produção, vai usando o celular aí pra poder... Vai lembrando. Mas que tenta burlar a morte, né? Então, todo tempo você tem premonição, né? Premonição. Premonição, eles... É premonição? A premonição é aquele filme que eles têm um acidente de avião e aí eles fogem da morte naquele momento. Depois ela fica atrás deles. É isso, então é premonição. Então, tá vendo? Não adianta. A gente tenta a todo momento fugir da morte. Ou seja, a gente tenta... A morte, ela traz muitos significados, né? Então, nós não queremos perder. Traz muitas as questões de relações de apego, que nós aprendemos no sentido de vivenciar e experienciar isso durante a primeira infância, né? Nessa relação com a mãe, que traz a segurança, que traz o conforto. Então a gente fica dependente ali. Esses dias eu agi errado, assim, meio que a estrelinha, né? Assim, eu não sei o que a gente viu morto lá em casa, um bicho, aí morreu, filha, não sei o que, ficou triste, não precisa ficar triste. Aí a gente tava indo pra cama, aí a minha filha veio tomar o TT comigo, ela falou, você não vai morrer, né, papai? Aí eu falei, claro que não, filha. Ah, não, perdão. Eu falei, vou, filha, um dia eu vou. Ah, não quero que você morra. Já começou a chorar. Aí eu falei, não vou morrer, não vou morrer, Olha como que a gente se desespera com isso. Eu falei, não vou morrer, não. Ih, papai não vai morrer nunca. Mas eu pensei assim, um dia ela vai saber que eu vou morrer, deixa isso pra dar, né?
Mas é... É uma angústia de uma separação que existe. Tá tudo certo ela sentir isso. É que dói. Que dói, né? Vai falar assim, poxa, você não tem filho, então você não sabe o que é isso, né? Não, Mas assim, dói. Dói, entendeu? Só que assim, nós precisamos sentir. Quantas vezes nós privamos o outro de sentir? Nós estamos numa geração de crianças e adolescentes que tem tudo. Não existe limite para essa criança e para esse adolescente. E a tendência dele se frustrar é grande. E dele cair num processo de depressão, de sintomas depressivos importantes, também é. Porque é ilusório isso, que nós temos tudo. A qualquer hora, do jeito que eu quero, como eu quero. Se você comparar o que as crianças, o que os nossos filhos têm hoje, comparado ao que a gente tinha... Nossa, hoje meu filho come o que quer. Eu não tinha, às vezes, possibilidade de comer o Danone que eu queria que tinha no mercado. Então... Imagina. E outra, e você tem muito mais crianças... Eu nunca tinha ouvido falar em depressão infantil na minha época. Eu não lembro de um amigo deprimido. Não lembro. Hoje você tem muito mais depressão infantil, essas coisas, criança, adolescente que se mata, do que antes, cara. E mesmo com todas as comodidades que a gente consegue entregar para as crianças hoje. E talvez já existia a depressão, só que nós não sabíamos olhar que aquilo era os sinais depressivos. Tal criança é muito quieta. Antigamente era assim, então né? ele é quieto mesmo, ele é estranho desse jeito esquisito. mesmo. Tinha os esquisitos Hoje da escola, a gente nomeia, né? Faz diagnóstico, né? Antes a gente não tinha. Hoje tem TDAH, antes era o capetado. Fala, esse moleque é capetado, não para quieto esse moleque aí. Então. Tem os nomes agora, né? Tem. Para cada situação. Sim. Antigamente eram os doidinhos. E cara, mas luto, por exemplo, você falou do Estrelinha. Eu cometi esse erro, né? Quando o gato morreu lá, eu falei pro mais novo, né? Que tem 3 anos. Não, o Loki, né? Que era o gato. Não, virou Estrelinha e tal. Pra outra eu já fui pro lado mais do humor, né? Eu falei, não, foi de arrasta pra cima e tal. Cada um com... E ela chorando. E ela chorando. Eu falei, não, a gente chamava de Cocão, né? Que era o gato chamava Loki, mas tinha apelido. Já não bastava ter o apelido. Eu falei, não, o Cocão foi de arrasta pra cima, mas tá tudo bem. Já foi. Mas depois mas assim, tem esse momento de brincadeira, mas a gente falou sério também, né? A gente falou, não, é normal, acontece. Então. Até porque... Chora, se quiser chorar, chora. Ela chorou pra caramba. Mas hoje aí você vê como o que você falou que a criança aprende. Hoje ela fica fazendo piada. Então ela lida assim com... Ela tá lidando assim com... Mas você falou, a criança aprende como os pais levam o negócio, né? A gente vê algum gato, olha, parece o Loki, foi de Americanas, foi de raça pra cima. Então ela tá seguindo o mesmo caminho, tem que parar, né? Tem. Ou ensinar, Tem né? que existe a morte. Não, ela entende, ela é inteligente. Ela tem tem dia essa na percepção. escolinha, algum amiguinho vai falar assim, minha avó morreu. E foi de raça pra cima. Acho que eu vou tentar E ela nem sabe. Porque... Ela tá tudo bem, é legal. Engraçado. Porque foi isso mesmo. Meu pai diz isso, meu tio diz isso. Realmente, foi. Não é isso? Não tá certo? Porque ele é, né? Ainda a minha referência. Ainda bem que tem um equilíbrio em casa. Isso, o equilíbrio, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente sempre ouve dizer, né? Às vezes tem um cara aí algum Reels no Instagram falando o maior... as 5 maiores arrependimentos das pessoas no seu leito de morte. E todo mundo fala que queria ter mais tempo, né? Você já fez uma pesquisa ou só o seu entendimento do que as pessoas mais gostariam de ter tido, o que elas mais gostariam de ter tido mais no final da vida? Vamos lá, o tempo para ela, de fato para elas viverem o que faz sentido. Sim. Então, é estar com as pessoas que amam. Né? Ou fazer o que gostam. Olha que interessante. Você não faz o que gosta. Então você tem a vida inteira pra fazer o que gosta. Não ter trabalhado tanto. Eu vou falar o que sai, né? O que é mais comum. Isso, ali. E eu acho que a gente ouvir essas coisas ajuda a... Ter me preocupado menos. Ter viajado mais. Então, o viajar, né? E aí vai de acordo com aquilo que você gosta. Quanto de nós nos privamos constantemente do que nós gostamos? Todos os estudos que eu me envolvo ali, qualquer área,
sempre tem uma privação. E nós nos privamos pelo desempenho social, pelo desempenho cultural. Em decorrência do outro. Em decorrência do outro. E a gente se priva daqui. Eu gosto de eu sempre levo uma conjugação, né, de verbos, assim, para trazer... Que até na conjugação de um verbo, nós temos um ensinamento ali sobre a vida. Como que a gente conjuga um verbo? É pelo nós? Não, eu. Eu em primeiro lugar. Eu tu, ele. É. Verdade. E a gente continua insistindo nisso. Claro que a cultura ela é importante. Né? A sociedade, né, é importante. Estamos vivendo em sociedade. Temos o processo de adaptação. Mas também temos o nosso lado. Como que nós nos adaptamos também, né, existindo dentro disso. Tá? Então, tudo isso, seja que a morte me ensinou, que os cuidados que eu realizo, né, em diversas instâncias, me ensinaram, de eu identificar o que é importante para mim. Quando eu pergunto, quem é você? O que você fala? Você sabe quem é você? Como você está? Porque é também uma questão do hoje. Sim, do momento. Tem um filósofo, Sartre, fala, né? O que vocês fazem, assim, mais ou menos assim. O que vocês fazem com aquilo que o mundo fez de vocês? Que o mundo está fazendo de vocês, porque é o tempo todo mudando, né? É. São momentos da nossa Então, vida. nós precisamos toda hora se conectar. Gente, quantos profissionais vocês já trouxeram aqui? E sempre tá falando sobre vida. A gente, né? Sim. Tinha um outro profissional aqui, né? Antes, então, eu tava falando sobre o quê? Vida, não é isso? Melhor, Como viver melhor tem toda a especialidade dele. Sim. E por que a gente ainda continua com as mesmas questões? Então, assim, né? O meu ponto de reflexão é o que vocês vão fazer isso com o que a gente está fazendo aqui? Com a informação que está fazendo aqui, que a gente está tendo aqui. Cara, eu tenho extrema admiração por aquelas pessoas que conseguem equilibrar todos os pratos da vida, porque talvez essas tenham menos arrependimentos no leito de morte. Mas será que alguém consegue, de fato? Não consegue. E aí isso é idealização. O que é equilibrar? O que eu falei Porque aqui? o seu equilíbrio é totalmente diferente Equilíbrio do meu. não é sim. estar, não é nem estar equilíbrio é você em algum momento vir pra cá e Momento ir pra lá. e vir pra cá. Não é estático. Porque, por exemplo, eu vou trazer um exemplo agora, claro, aí DR agora dos sócios, tá? Fala aí. A gente tá num momento de muito trabalho, a gente tá trabalhando muito pro overbooking, trabalhando Sim. muito fora, então... Só que é um momento de trabalho. Se a gente parar pra pensar e falar, não, eu preciso passar mais tempo com a minha família, a gente para tudo que tá fazendo. Sim, Né? realmente. Então, o equilíbrio agora tá dependendo pro lado do trabalho. Daqui a pouco, não, vai ser pro lado da família. E acho que esse que é o equilíbrio. E não, de fato, é você entender que você se dedicando agora mais pro trabalho, você vai ter mais tempo pra família amanhã. Exato. Mas é isso que eu tô dizendo. Daí quando vai chegar esse tempo também precisa entender. Tudo é uma questão, assim como os diagnósticos, né? De frequência e intensidade. Sim. A gente vai buscar um diagnóstico quando tem uma frequência de uns sintomas que, surgiram ali e não tá dentro do que estava ali esperado. Né? Então, frequência e intensidade. Porque, por exemplo, pegando tudo isso, você começa a guardar dinheiro quando você é mais jovem, eu escutava assim, pô, pra quê? Se amanhã você morre, o dinheiro fica aí. Aí No outro dia você tá vivo e pobre. no outro dia você tá vivo e pobre. Ou você começa a torrar todo o seu dinheiro, você não pensa no futuro, entendeu? Cara, você ia administrar tudo. As pessoas falaram, queria ter viajado, você precisa de dinheiro. Para de dinheiro você precisa trabalhar. Para trabalhar, às vezes você não tem tempo para família. Isso é ilusório. Uma puta de uma loucura. Então, olha que interessante. Agora, você falando aqui, a gente vai refletindo, né? Acho que é a partir dos questionamentos que a gente construindo esses aprendizados. E novas consciências. Você falou assim, poxa, para viajar eu preciso de dinheiro. E aí a gente entra numa questão dos arrependimentos, o quanto que isso também não é você idealizar isso. Que essa Mais do vida, que você idealizou. que essa vida é
tão fácil assim, a ponto de você... Vou viajar, mas como que você precisa viajar, entendeu? Porque isso também é importante. A tendência é a gente se criticar muito do que nós vivemos. Sim. Eu já tô fazendo uma... Mas e tudo que você fez, pô, legal pra caramba. Foi tudo que eu importante. Foi a partir... Você não pode... Nós somos muito... Assim, se você for ler meu perfil ali, tá como... seja gentil com você. Isso. Boa. Você se satisfazer mais com o que você já entregou e se cobrar menos do que você idealiza. Por quê? Então, assim, foi importante. Então, quer dizer, não valeu de nada você ter construído uma família, você ter sido mãe, você ter trabalhado e conhecido pessoas. Então, assim, tem uma parte daquilo que você viveu que foi muito importante. Mas talvez que agora você precisa mudar a chavinha. Então, muda essa chavinha se faz sentido agora para você. Então, assim, é isso. As pessoas também começam a colocar muita cobrança nisso. Eu devia. E acho que também esperar muito dos outros. Isso. E aí você vai para um outro ponto, porque você vem esses arrependimentos, aí você vai para um polo, né? De agressividade com o mundo, né? Porque você viveu muito o outro. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ser gentil também. Então, entender que, ok, você quer viajar, mas como que realmente você vai conseguir viajar? Qual o custo disso, né? Então, você tem que trabalhar, tá tudo certo. Vamos trabalhar para ter esse dinheiro, mas não ficar esperando que, por exemplo, para eu viajar para um lugar, eu preciso ter uma quantia. A gente começa a idealizar de novo as coisas. Eu preciso ter uma quantia X, né? Então, mas eu não quero abrir mão disso, renunciar isso, mas eu quero continuar viajando. É difícil entender se a gente está vivendo... Bom, acho que é mais olhar para trás, exercer a gratidão e ver o que você já construiu, né? E ter um pouco de pé no... E ter o pé no chão é que... É difícil pra caramba. Por exemplo, como que você idealiza... É difícil. A sua aposentadoria? Você idealizou isso em algum momento na sua vida? Primeiro, né? A aposentadoria? Como assim? Aposentadoria. Não, sei, a aposentadoria que eu digo você. Como que a sua assim? velhice, como que você idealiza isso? A sua... em algum momento você quer ficar tranquilo? Algum momento você já idealizou isso alguma vez? Quero ficar tranquilo. Cara... Putz, é muitas áreas da minha vida. A questão financeira, a questão de investimento, a questão de filhos, aonde eu quero morar. Né? Onde eu quero morar é diferente de onde minha esposa quer morar. E a gente muda, né? E eu gostaria de morar no interior, mas aí você vai ter filho, quer ficar perto dos filhos e dos netos. Eu não sei, eu acho que vai acontecer e a gente vai, ao longo do caminho... Até porque se eu idealizar demais, eu posso me frustrar, né? Deixar eu ir ajustando à medida que vai acontecendo. Respondendo a tua pergunta, não idealizei, não. Entendi. Demorei pra caramba pra falar isso. Não, mas é interessante saber. Não, é interessante a pergunta que me fez refletir sobre algo. Sobre algo que você nunca pensou. Que eu nunca pensei. Legal. De novo, olha que interessante, quando você coloca lá a velhice, de novo a gente começa a fechar as coisas. Como se aquilo fosse acontecer. Gente, muda. Quando eu tinha 18 anos, eu falei, nossa, quando chegar nos 40, tô agora vou fazer 39. Então, tô 38, já tô no 39, tá vendo o futuro tá ali? A ansiedade. Mas assim, nossa, aí eu falo, gente, tô quase nos 40. Como assim 40? Nossa, não era isso, não. Eu estava fazendo era uns 40. Então, né? assim, a gente começa... Eu acho que, assim, tem que ter, claro, um planejamento... Que eu falo assim, eu trabalho com idosos também. E eles falam assim, olha, preciso te contar uma coisa. Guarda dinheiro, viu? Porque pra sua velhice, você vai precisar de dinheiro, vai precisar de comprar medicação, às vezes seu corpo não vai funcionar do mesmo jeito, então você vai precisar de dinheiro... Mas você guarda dinheiro, mas não fala pra ninguém. Porque senão vão querer o seu dinheiro. Tem que ouvir os mais velhos. Porque isso é um planejamento. A gente não pensa nisso, a gente não quer pensar. Quantos de nós guardamos dinheiro pra nossa velhice? Sim. Para entender que sim, o nosso corpo vai envelhecer e ele vai precisar de descanso. De descanso e às vezes de medicamento. Quantos idosos não tomavam nenhuma medicação? Isso também não quer dizer que eles estavam também certos ali, mas assim, e aí começaram
a tomar medicação agora. Sim. Então, assim, você começa a achar que, por exemplo, a aposentadoria é só na velhice. Não é? Que a aposentadoria é você parar com a sua produtividade. Não, a aposentadoria, aquele tipo de trabalho, é uma fonte de você ter essa sensação de produtividade. Mas você falou um negócio que outro dia eu estava pensando sobre isso, tá? Você falou, até outro dia eu tinha 18 anos, agora passou 20 anos e eu já estou com quase 40. Outro dia eu estava pensando exatamente isso, eu fiz a conta assim do múltiplo do 20, sabe? Porque, cara, a gente entrevistou nossas mães aqui e eu estava lembrando do meu aniversário. E eu falei assim, eu estava lembrando, eu queria ter 20 e poucos anos, dirigir, ter carta, isso chegou muito rápido. De repente eu queria ter uma namorada, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, ser bem sucedido. O que pra mim era bem sucedido na época chegou muito rápido. De repente eu casei, filha, chegou rápido. Pedrão, já passou mais 20, eu já tô com 40. Pra passar mais 20 é rapidinho. Aí você para pra pensar, é 60 já. Se eu não me cuidar agora pra eu chegar nos 60 bem, e depois mais 20 é 80, acabou, já era. O adolescente fala, a morte, pro adolescente, ela existe, ele reconhece a morte. Mas ela tá lá, ó. Não incomoda nada. Por isso que ele começa a fazer mil coisas, assim, né? Ser impulsivo, viver na adrenalina. O córtex pré-frontal, né? Falou que não tá formado ainda. É isso, bora lá, né? E aí depois você vai, né? Se desenvolvendo, vai chegando, né? No adulto. Fala, peraí, a morte já tá, né? Que aí você vai se privando, né? De algumas coisas, com medo, né? O joelho começa a doer. Então assim, e aí, mas, né? Mas aí a gente vai tendo a consciência que a morte pode estar mais perto de mim. E aí eu quero começar, aí eu começo a questionar o que eu ando fazendo da minha vida, né? Então, E é isso, acho que, por exemplo, tem algumas pesquisas falando sobre, por exemplo, mulheres, né, que começam com 47 anos, agora eu não lembro a pesquisa, gente. A partir dos 47 anos é que ela começa a se aproximar do que faz sentido na vida dela. Caramba! Olha que doideira. Quantos anos você tá? Tá nova do sentido da vida. Tem 12 anos ainda pra aprender o que ela quer. Aproveita Por quê? bastante. Porque a mulher, aí vem a questão dos papéis, né, Tomara sociais da mulher. A mulher, o que a ainda. mulher precisa fazer mesmo, gente? Qual que é a ordem? Você perguntar pra mim? Pergunta pra ela. Que a sociedade Vamos fala? pensar, mas é. A sociedade fala que tem que... Aí cresce, aí começa a namorar, casa, tem que ter filho, porque Tem todo que mundo ter filho, pergunta. né? Imagina. Aí, Sim, não vai ter sim. filho, né? Isso, então, aí lá pelos 47 anos, de acordo com essa lógica, então agora eu posso o microfone viver. mais perto. Ai, Mais desculpa, pra cá. gente. Não, Agora, não é você mais perto do microfone. então assim, agora eu posso viver, né? Posso fazer outras coisas, tal, porque eu vivi até agora o que o outro Faz queria. sentido. É verdade. Porque a E sociedade aí você queria, acha que agora você eu tô livre. e você acha que você queria aquilo também, né? É, porque foi enfiado goela abaixo, você vai falar não. Ou seja, já entreguei tudo que a sociedade me cobrava, agora Agora você é é o comigo. mesmo. E o homem? Tem uma regra pro homem? O homem ele é meio panaca, né? Meio bobão e foda-se. Ele já tá O homem é fazendo meio o que ele quer idiota, desde o que homem ele- não tem como. O homem é mais idiota. Não, Mas claro, o homem é claro. idiota. O homem é idiota. O homem tem mais aquelas questões de ser, né? Ele tem um compromisso com a produtividade, né? Com desempenhar, né? Acho que desempenhar nesse quesito, né? A mulher é o quesito do ser mãe, do se preocupar com o outro, do cuidado com o outro, né? Dessa proteção afetiva e de educação. O homem, não. Ele é mais a questão financeira. Então, se você for ver a satisfação dele, está sempre ligado... Qual era mesmo o seu primeiro desejo? Bem Meu cedido. primeiro É. um deles. Meu primeiro era tirar a carta. Então, isso, então, tá vendo como a questão do carro? É. O status ali. Olha isso. Então, tem isso. Se O homem é tão mais inconsequente que eu vou te falar. Esses dias eu tive um sonho, e eu não lembro qual, mas eu acordei pensando o que me faria feliz hoje, assim, de falar. Eu acordei com essa neura. E aí eu pego... Pra ir pro trabalho demora um pouquinho e eu não tô dirigindo, eu sempre vou de carro de aplicativo e tava ali atrás, mentalizando. E eu nem mexi no celular. Eu falei, uau, olha hoje, o que me deixaria muito feliz, quando meus filhos crescerem, e aí eles são muito independentes hoje, muito novos, imagino quando tiver 18, né? Então eles vão sair muito cedo de casa, provavelmente. Pra mim seria fantástico, todo dia eu acordar e treinar
aí eu voltava, aí eu gravava aqui no Overbooking, aí eu comia o que eu queria, depois eu ia treinar mais tarde, aí eu seria o conselheiro dos meus filhos, eles vinham em casa, eu ia aconselhar eles, tudo ali. E eu recebi meu dinheiro, depois à noite eu assisto uma série, vou dormir, no dia seguinte tá tudo bem. Olha como o homem é idiota, inconsequente. Porque hoje, se eu tivesse isso, eu não ia precisar de mais nada na vida, entendeu? Então você vê, é tão pouco, é tão simples, mas... E a Day ainda ia estar pensando o que ela vai querer. E aos 47 ele ia ver o que ele ia querer fazer, entendeu? Mas o homem, eu particularmente sou muito mais simples, assim, e não penso muito lá no... Cara, mas eu acho que assim, à medida, né? que a gente vai envelhecendo, a gente vai precisando de menos. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai precisando de... Eu acho que a gente vai precisando de menos. Pra se sentir satisfeito. Pra se sentir satisfeito. E é isso mesmo. Então, eu tendo essa experiência com idosos, eles trazem isso. Que eles não precisam de muitas coisas, eles precisam desse contato, do afeto, da presença. Que é o que mais vai perdendo ao longo da vida, né? Amigo vai morrendo, familiar vai morrendo... Os filhos, né, vão se distanciando, não porque não prezam por aquela relação, mas porque a vida é assim, né? Você tem que se dedicar a outra família, trabalhar. Sim, você tem que administrar tudo isso. Que o avô que cuida de neto, ele é muito feliz, assim, né? Você percebe que o avô que é muito próximo do neto... Porque os dois precisam de atenção. Sim. E o neto muito próximo do avô, um dá atenção pro outro, e aí o neto depende do avô o dia inteiro. E ele se sente o quê, ajuda, gente? Útil, o que ele se sente? Vivo, né? Vivo, útil, tô ali fazendo, produzindo, ele depende de mim. Então é interessante isso. Né? Meu filho, se eu tô com ele no colo, parece meu sogro, ele já se joga pro meu sogro. Então. Ele pode estar no colo de quem for, ele vem pra mim, mas se aparecer minha esposa, a mãe ou o sogro, ele vai. Já cai. Tá vendo? Você acha que pra eles não é fantástico isso? E quando eu chego pra deixar meu Bruninho lá, ele já, cadê o queridinho do vovô, não sei o quê. Cara, você vê que tem um carinho. Nós precisamos de afeto. E é isso que às vezes também. Nós nos distanciamos, porque a gente fala, não, o afeto precisa depois, porque eu preciso sobreviver. E a sobrevivência tá ligada ao quê? A trabalhar. Ser forte. Só que, por exemplo, com os idosos, né? Eu tô num residencial de idosos. Eu falo, para você estar aqui, você precisou trabalhar. Sim. Então, foi muito válido o que você viveu para estar aqui. Né? Então, de novo, aquela questão de nós sermos gentis com a nossa história também. Não se arrependa de ter trabalhado tanto. Porque eles falam assim, poxa, porque é isso que eles falam, assim... eu trabalhei pra quê? Pra poder viajar, aí aparece uma doença, aí me priva. E aí eu tenho que ir pra um lugar desse, tendo cuidados de outras pessoas. E é isso, né? Isso também é significativo. Isso também é uma experiência importante. Então, seu dinheiro também está sendo usado por algo importante. Sim. Que é pra sua vida, que é pra sua qualidade de vida também. Então, tudo depende daquilo que você... que significado você dá para as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já até falou isso, mas queria que você entrasse mais em detalhe. Você trata dos enlutados. Agora, a pessoa, o paciente, você também trata, que você já falou, mas... Olha, sei lá, por algum motivo ele ainda tem ele está muito doente, tem alguma consciência, está ali... Você pode se comunicar, mas você sabe que o cara vai durar um mês. Como é que é lidar com essa pessoa? A pessoa consciente. A pessoa consciente, que você sabe que vai morrer. Porque é puta desafio, né? Pra pessoa. Você consegue deixar a pessoa em paz? Eu não tenho esse poder, não. Não, eu sei que você não tem. Mas, o outro já pode... Não sei quanto você já passou por essa situação. Se eu tivesse esses poderes, né? Porque eu tenho uma parte de responsabilidade dentro disso. E a minha parte não consegue ir na parte do outro, né? Então, se o outro não tiver, não conseguir acessar isso, eu não vou. E aí a livre escolha, o livre arbítrio da pessoa, né? Mas a gente tem recursos para poder trazer esses estímulos, essas sensibilizações, né? Mas nem sempre é possível, né? E ok, a gente tem que entender isso. Sim. Tem uma colega, a Karina Fukumitsu, que ela fala, quando você entende que você é impotente,
você ganha potência. Quando você acredita que é onipotente, você ganha impotência. Porque você não vai lidar com a realidade. Né? É verdade. Então, se eu sei que eu tenho limites, eu consigo me tornar potente dentro daquilo, porque eu vou até onde realmente dá. No que é real, no que é possível. Não no que é idealizado. Então, eu vou fazendo essa sensibilização com o paciente, mas entendendo que eu não tenho o poder de salvar vidas e cuidar, sim, de vidas. E cuidar até onde o outro me permite estar. Ah. Então, e é isso, assim, para mim fica muito claro, eu já sei, né, que, claro que eu posso ter aí, às vezes, não ter tanto essa percepção, mas muitas pessoas que vieram a morrer, né, em um curto espaço de tempo, eu já sabia. Então, tem gente que ainda continua na negação, depende de como, por exemplo, está lá diante de uma doença, né, grave, às vezes o médico não fala. Que a gente... às vezes fala para a família, mas esconde do paciente. E aí ele não sabe o quanto que é importante nós termos, assim, se o paciente quer, ele tá falando que ele dá conta. Ele pode sofrer, ele pode ficar triste, mas depois ele cria recursos de enfrentamento. Então, tem muitas pessoas que privam essa informação, né, do paciente. Mas tem dosagem, momento certo de falar também tudo isso. Essa privação é do profissional ou a família? O profissional, ele tem que falar a verdade, né? Injusto, mas, de novo, dentro de um momento e de uma dosagem de informação. Tem todo um cuidado. Mas, geralmente, as famílias pedem para o profissional não falar. A gente fala que é a conspiração do silêncio, isso né? me parece um ato de egoísmo. Porque, às vezes... É uma opinião pessoal, é uma opinião muito pessoal, mas me parece um ato de egoísmo da família. Porque, às vezes, é uma dificuldade da própria pessoa, da família, lidar com isso, né? Então... Imagina, cara, você entrar num quarto e o médico acabou de falar para uma pessoa muito querida da tua família que ela vai morrer e você entrar ali. Às vezes você quer evitar esse embate, fala, nem fala, eu sofro aqui. Aí você prefere esconder da pessoa? Não tô falando que eu prefiro, eu tô falando como eu acho que as pessoas devem pensar, né? Tô viajando aqui. Não sei, uma pessoa de 98 anos fala, vai morrer amanhã. Aí... Não assim... Vai morrer amanhã às 2 da tarde. Aí você fala... mas aí é muito... acho que talvez seja muito do jeito que eu leve a vida. Mas eu acho um baita de egoísmo você não falar pra pessoa. O que você acha? Você tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que se o outro quer saber, ele tem direito de saber, né? Assim, sempre a informação, ou seja, a verdade é para ser dita, né? Nós profissionais temos disso, né? Então, dentro da bioética. Mas é isso, existe um momento certo, a dosagem de informação, depende de como você fala. Nós estamos trabalhando muito nisso, na questão da comunicação. A comunicação é muito importante. Às vezes a linguagem é importante. Tem exemplos assim que o médico pede, toma essa medicação de 8 em 8 horas. A pessoa vai, o senhor tomou essa medicação de 8 em 8 horas? Tomei, às 8 da manhã e às 8 da noite. Não é 8 horas? Sim, tá errado, né? Então, mas aí você tem que acessar qual que é o nível de quem é o outro que tá na minha frente. Tem que se preocupar com o que ele tá escutando, não com o que você tá falando. Só repetir o que você repete para todo mundo. Quem é o outro, como que eu posso transmitir essa informação para ele? E que ele compreenda. Então, por isso que nós também temos todo um manejo de também checar aquilo que ele... O que você passou para ele. Eu sempre faço isso. O que você entendeu do que eu falei? Porque, às vezes, ele entendeu outra coisa. Isso é muito importante fazer essa checagem, né? Então, quando você me fala assim, como que você trabalha com aquele... como que você lida com aquela pessoa que tem aí uma sobrevida, assim, menor... É isso, assim. Eu preciso entender todo um contexto, né? Para ver até onde eu vou. E, assim, você falou, né? Eu comecei a estudar... Me interessei pelo assunto. Qual é o lado... Qual foi a maior dificuldade no início para você? Porque lidar com pessoas que estão ali, né? Ou com um enlutado e com as pessoas que estão morrendo, você tem que ser muito preparado para isso, né? Quais foram as maiores dificuldades no início? Acho que a dificuldade é essa, de olhar para quem está ali à minha frente. Porque...
Você sabe, você tem todo o conhecimento ali. Mas como que você consegue, né, acessar essas esferas do seu paciente? Com todo o cuidado, né? Com todo o respeito, né? Porque é uma vida, né? É um sagrado ali para a pessoa. Né? Então, para mim, eu acho que... E também trabalhar isso, principalmente em mim. O que é a morte para mim? Quando eu vou trabalhar né, dentro dessas áreas, eu preciso primeiro entender o que é isso para mim. Então, como eu vivo isso na minha vida? Então, eu levo papos sobre a morte na mesa do jantar, aquela do almoço, né? E aí a mãe é assim, Deus o livre, Luciano, vamos parar de falar sobre isso. Parece que se eu falo, a morte tá aqui, né? Sim. Você tá falando, né? Vai acontecer. Vai acontecer. A gente tem muito isso. Não, mas eu falo assim, então. Aí eu falo, olha, gente, neste momento, se acontecer alguma coisa comigo, pra mim, o importante é isso, tá bom? Você falou da Rita Lee? A gente tem um documento que não é legalizado, mas ele tem um valor ali, né, para a pessoa e para a equipe médica, assim, a família também precisa estar a par disso, que chama-se o testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. Que você coloca aquilo que é importante para você, até mesmo, seja de procedimentos médicos, mas sempre discutido com o médico, com a equipe, para entender até onde vai. Então, o paciente tem autonomia, a equipe também tem autonomia, mas dentro dos princípios também da bioética, né? Ninguém vai ferir um ao outro, né, dentro disso. E também no momento que você morre, né? Então, gostaria de estar com roupa X, gostaria que tocasse algo, gostaria que eu fosse cremado, gostaria que eu fosse enterrado, jogasse minhas cinzas, ou quando for cremado, jogasse minhas cinzas em tal lugar. Não é? Então, tem isso. Então, porque assim como nós valorizamos o momento do nascimento, do parto, não tem hoje muitas práticas de parto humanizado, natural, tal... a gente se preocupa muito com isso, por que não também se preocupar na hora que você morre? Com as últimas vontades, Com as suas últimas vontades. Você até os prisioneiros no corredor da morte tem lá a última refeição. Último pedido ali. Por que um parente nosso... Último pedido, eu quero não ser pode libertado. ter... Porque nós... né? Então, assim, nós, como você sim, quer? sim. Eu digo parente porque eu sou parente de alguém também, né? Como que você quer que seja a sua morte? Não, minha morte eu não sei, né? Não sua morte, é o pós, eu digo... O que é importante pra você? Você quer ser cremado? Será que eu não sei? Eu acho que cremado é muito mais prático, né? Não precisa ter uma resposta hoje, tá bom? Pra quem? Pro governo, muito mais prático. Não vai precisar Então, o que eu tô carregar falando? Sua família não precisa ficar mantendo uma cova, de ficar indo lá visitar. Cara, é ser cremado. Mas não precisa ter resposta hoje, tá? Não, cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Você, meu sobrinho, meus filhos, aí quando eu morrer, eu vou deixar um dinheiro separado pra vocês irem jogar as minhas cinzas numa praia chamada Navajo Beach. Você que tá assistindo, digita aí no Google, Navajo. Mas acho que não pode jogar em praia, cara. Na Grécia, vai lá. Não, joga. Nossa, na Grécia. Na Grécia. Outra maneira, realmente levar, tem que deixar tudo tem planejado. Tem um paredão de 300 metros, vai lá, joga lá de cima, assim, cai tudo no mar azul, assim, dessa cor aqui, Entendi. ó. Agora eu quero ver quem é a pessoa que vai levar. Vou deixar passar. Pô, cara, se você deixar pago, eu levo de boa, tranquilamente, velho. Vou morrer depois de você. Não tem como você saber, cara. Não tem, né? Então, É uma questão, não tem como você saber. Então, acho que é isso. Hoje nós temos vários projetos de Cineclube da Morte, Jantando com a Morte, Café com a Morte. Cara, explica isso aí. Cineclube da Morte. Tem. Isso acontece. Assim, eu não sei se hoje se ainda acontece, porque eu tô desatualizada referente a isso. Não, mas antes da pandemia, tinha ali naqueles... Que para quem é de São Paulo, no Cine Belas Artes, que é Petras, sei lá. Ali na Consolação, a Consolação ali. E se reuniam para assistir, as pessoas, eles lançavam lá um filme, não lançavam, mas já era um filme, qualquer filme que trazia o tema da morte. Não aquela questão que a gente fala, daquela questão mórbida da morte em si, mas que trazia temas ligados ao que a gente está conversando aqui, né? E aí, no final do filme, tinha alguns especialistas para falar sobre a morte naquele contexto. Pô, legal isso aí. Então a gente se reunia e fazia isso, né? E que, na verdade, quem encabeçou isso foi a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes e o Tom Almeida.
E... Uma experiência social isso aí, né? Pra caramba. E aí eles também fazem, tem várias pessoas que criam esse movimento pelo Brasil, que é Jantando com a Morte. Então eles oferecem um jantar, e não a gente, porque não sou eu, mas oferecem um jantar, aí você paga, né, um valor ali, e você vai falando sobre temas relacionados à morte, que na verdade é a vida, né? Então, cafés também. Tem isso. É interessante. Existe algum estudo, aí eu tenho muita curiosidade, de entender como que o cérebro reage no momento da morte? Existe algum... Eu não pesquisei isso. Porque se ainda fica algum resquício de lembrança de onda ali... Isso já não né? Vou ficar devendo. Então, uma doideira, cara, porque... Qual será que é o seu último pensamento? O que sua consciência traz? Quais são a energia não, né? A eletricidade ali de dentro, o que ela traz? Qual é o último qual a parte qual a parte do crânio desliga por último? Muito doido isso, né? Bom, isso aí... Vamos ter que trazer o Borghetti de novo pra ver. Fala, Borghetti, estuda isso pra gente trazer esse tema. Cara, mas eu não sei, será que passa mesmo a sua filme vida ali? Em 1 minuto, quando você está prestes de morrer ali? É muito poético isso, né? Eu acho que é mais poético isso. Não passa a vida, é que você lembra de coisas, não sei se você lembra, nunca morri, né? Mas... Então, Caraca, é meio louco isso aí, né? Falando, se eu for um espírita, talvez você já morreu. Você tá aqui numa outra vida. Cara, sei lá, eu acredito que a gente possa voltar e quem já veio de outra encarnação, não sei. Eu acredito em tudo. Você acredita em tudo até que prove o contrário. Até que prove o contrário. Tudo pra mim faz sentido. Porque quando você estuda profundamente alguma religião, algumas delas fazem sentido, né? O hindu, por exemplo, o deus elefante, o outro é rato, o outro tem 15 braços. Pra mim não faz sentido. Mas outras religiões, eu não tô querendo, e nem conheço a fundo, desculpa aí quem... Mas o espiritismo pra mim faz muito sentido. A pergunta que eu faço sempre, o que eu tenho maior pesar é o seguinte: como a gente pode amar tanto os filhos, os pais, tal, fazer um ciclo de amizade, tudo isso, e um dia você simplesmente morrer, desaparecer e acabou? Tem que ter alguma coisa depois disso. Com essas pessoas que você viveu? Não sei, tem que ter uma lembrança, uma consciência, alguma coisa, porque é um amor, cara. Você dedicou 80 anos da sua vida para um dia simplesmente o negócio desaparecer e acabou, sumiu. Porque, a partir dos seus netos vão lembrar de você. Seus bisnetos, você já não é mais nada, você sumiu do mapa, acabou, ninguém nem mais lembra quem você é. Né? Então... Qual é a razão disso tudo? Qual a razão? Eu lembro, isso que você está me trazendo, eu me lembro do meu primeiro namorado. Eu falei assim, não, eu vou namorar, vou casar e vou morrer com isso. Essa pessoa. Super idealizado. Porque você vai lá, você compartilha tanta coisa com a pessoa, né? Você compartilha muita coisa com a pessoa. Você namorou muito tempo com ele? Não namorei muito tempo. Você compartilhou só a idealização do futuro. Nossa, eu vivi muita coisa com ele, mas só que... Né? Mas assim... Mas eu tinha esse questionamento. Eu falei assim, gente... Você compartilha tanta coisa com aquela pessoa, que eu digo ideias, intimidade... Pra depois a pessoa ir embora? E tipo, acabou? Acabou? Como assim? Ela levou tudo aquilo que a gente compartilhou? Como assim? Eu também, né? Fiquei com a parte dela. Sim. Mas assim, como que a gente... Assim, aí a gente se relaciona com outra pessoa. Eu tinha esses questionamentos se a gente se relaciona com outra pessoa. E aí conta as nossas intimidades, né? Abrir as nossas agendas ali. E é isso? Mas você tá no nível muito micro. E aí a pessoa vai embora? Você tá no nível muito micro, mas e a vida da gente? Porque né? Por exemplo, os filhos, né? Os filhos é fruto de algo que aconteceu, que ficou tal. E você vai embora e deixa eles aí. Eu só queria do outro lado poder lembrar deles. Ok, não tô mais, eu morri, eles ficaram, mas... Mas isso, então, isso é nossa consciência hoje. Isso que você tem consciência hoje, estando... vivo. Sim. Morreu, acabou, né? Não sei. Eu não sei. Você tá aí filosofando da Caraca. Eu não sei. Nunca ninguém voltou pra falar, né, meu? Não, o que eu queria era que eu pudesse ao menos lembrar.
Pô, o espiritismo tá aí, tem cartas psicografadas, uma série de outras coisas que existe uma linha de uma religião que ela encaminha Agora, você tem consciência, então, existe uma consciência. Mas aí a gente vai, né, pegando isso coisas. que você trouxe e os meus questionamentos referente ao meu primeiro namorado, e depois eu vi que a gente consegue, né? A gente dá conta, pode vir o próximo e o próximo. Mas assim, a questão é que eles ficam em nós. Sim. Então assim, a Luciana que tá aqui hoje, tem uma parte do meu primeiro namorado. É uma construção. O Germano que tá aqui hoje não tem nada das minhas ex-namoradas, só da minha esposa. Como eu não tenho ex-namorado, só tenho ela. Ela mandou eu falar isso. Mas as nossas relações, né? Então, assim... Sim, é lógico que eu entendi. Né? Vai que, né? Tem Eu só quis fazer uma média. Então, tá só quis bom. fazer uma média. Outro dia eu falei mal dela aqui, não tô brincando, não falei não. Mas é assim, óbvio, a gente aprende. E é isso que acontece. É assim, é que você tá me falando de como você vai ficar. Então, isso a gente não tem como te responder. Né? Mas quem fica aqui... tem sempre uma parte. Então, assim, tem alguma coisa que a gente vai lembrar daquela pessoa. Né? E aí é o que nós falamos de legados. Sim. Que parte que você deixa aqui? Né? O que você quer deixar aqui? Né? De valores, enfim, ou de plante escreva um livro, plante uma árvore. Ao menos o podcast, ele pode durar muito tempo. Pode. Enquanto existe o YouTube, existe o Overbook. Tem, como que se fala? Tem esse legado digital também, né? Tem. Hoje tem no Facebook. Organiza tudo. Até porque a gente fala tanto você pode colocar uma pessoa ali quando você... pra poder... Continuar moderando ali Continuar moderando. Por exemplo, gente que tem um retorno financeiro, né? Com essas mídias. Também para continuar tendo esse retorno financeiro. Então, tudo é questão de testamentos, né? Sim. Então, assim... Então, é isso, assim. Quando você pensa na morte, é você pensar em várias coisas referentes à sua vida. Né? E assim, por exemplo, a gente já falou tanto de filhos aqui. Cara, que daqui a 20 anos, se os nossos filhos começarem a assistir... Eles vão entender o quanto a gente ama. Vão entender verdade. Porque nós estamos ali a vida inteira cuidando deles e tal. Mas eles vão olhar e falar, olha meu só, pai, olha como meu pai... Porque tem coisas que talvez... Eu não tive não faça sentido nenhum dali 20 anos daqui a pouco. Eu não tive oportunidade de conversar com meu pai para entender o que ele pensa sobre política, sobre isso, sobre verdade, aquilo. Né? E tem coisas que talvez a gente nunca vá conversar de uma maneira mais profunda com os nossos filhos, mas eles vão assistir isso aqui e vão falar, puta, meu pai entrevistou um cara, fez umas perguntas, umas colocações, eu não sabia que meu pai era assim, pensava dessa forma. Às vezes vão sentir vergonha. Vão sentir vergonha. Isso com certeza. Fala, puta que pariu, eu vou bloquear esse vídeo da minha timeline. Meu pai falou isso aqui. Falou merda pra caramba. Então, o que a gente tem deixado por aí, né? E aí, lembrando que aquilo também que a gente deixa tem um outro questionamento, que é assim... um livro, né? Quando você pode deixar um livro, mas a pessoa que lê nem sempre vai entender aquilo que de fato se deixou. Então, pode ser interpretado de várias formas. Então, é isso que você está falando. A sua intenção aqui pode ser uma das melhores, mas os seus filhos vão assistir, ouvir, enfim. Falar, nossa, não faz sentido nenhum. Né? É que nem você assistir algum programa de 30 anos atrás, Banheira do Gugu. Normal, né? Mas assim, pra mim, né? Mas hoje em dia o pessoal fala, como é que passava isso aí? Em rede nacional, tá? Em rede nacional, 2 horas da tarde. Disso? Imagina que se daqui a 20 anos não ser cancelado, dependendo do que a gente estiver falando aqui. Dependendo se eu tivesse colocado algumas coisas no ar, a gente já teria sido. Já teria, ainda bem que o pessoal corta. Mas é doido, esse negócio de rede social é engraçado, que, cara, é muito louco assim, alguma pessoa vai e morreu. Morreu. Isso, ela morreu 9 horas da noite. Aí quando você entra ali no Instagram dela, tem um history de 3 horas atrás, que ela tava, tipo, viva. E você fala, caralho. A Marília Mendonça, é verdade. Foi. Tinha um history dela embarcando no avião, e você fala, mano, ela morreu e dá pra ver o que ela tava fazendo ali. É muito doido, né? Eu participei de um congresso de luto, de tanatologia, na verdade, e o meu tema foi sobre o luto nas redes sociais. Né? Tem diferença do tipo de luto, assim, de você se solidarizar, né, por aquela morte num Twitter, no Facebook e no Instagram. São diferentes. O que vocês acham? Como que é que como a gente Twitter lida com as informações? O Twitter vai criticar tudo que aquela pessoa fez, provavelmente. Eles são muito tóxicos. O Twitter é muito tóxico. No Instagram, como é uma rede social muito mais aproximada,
vai ter um carinho maior de lembrar as coisas boas que aquela pessoa fez. Pelo menos é a percepção que eu tenho de público ali. O TikTok vão pôr a pessoa dançando. O TikTok vão zoar. Não entrou a ainda, pessoa, nessa pesquisa não entrou o TikTok. E o Facebook vão colocar uma foto de flores e escrito descanse em paz, igual a tiazinha coloca, sabe? Sei. Manda de bom dia, mensagem. Você acha isso? Eu concordo, acho que é por aí. Fiz uma boa análise, cara? Sim. Foi uma aposta, provavelmente, mas eu fiz a análise. Eu acho que ela vai ratificar. O Twitter é uma coisa breve, papum, né? Descanse em paz. Morreu fulano. Isso. Não é assim como que você... Já teve alguma situação dessa no Twitter, de morte? Do É que eu pessoal não sou do responder? Twitter. Não, também é que depende da pessoa. Vai estar o Hip Maria Mendonça, pronto. Gente, Maria Mendonça morreu. Meu Deus, tô surtado. São coisas breves, assim, Breves, sabe? é breve. Tem Então, razão. é breve. Tem Então, razão. assim, não tem um romantismo ali, né? Sim. Então, Não tem tempo pra amor. Sim. é o afeto Twitter, deles. né? Na verdade, aí o Facebook é onde a gente só aceitava pessoas que eram da nossa convivência, não era? Sim. Então, é assim, pessoas mais próximas, família, amigos, pessoas do trabalho mais ou menos, às vezes, não é isso? verdade. E, então, ele é algo mais íntimo, Você vai expor mais afetuoso. Então, você recebe esse carinho, às vezes, mais fidedigno ali dentro do que a pessoa sabe da história, né? Pode estar um pouquinho desatualizado agora, porque eu acho que também começou as pessoas quererem trazer um pouco do contexto do Instagram, Sim. tentando, né, ali, porque o Instagram hoje, o que Compartilha você publica a ali, meta, né? traz ali, Mas, né? Mas o Instagram, ele é mais geral, assim. Então, assim, pessoas que você nem conhece se conectam. É isso? Ah, é verdade. O algoritmo E vai aí? te entregar aquilo ali. É porque você quer... faz sentido. O Facebook é familiar, é uma rede de venda, né? O Instagram, né? De venda. Lifestyle, eu vejo tudo que acontece. Então, cara, pô, tem... Só que todos eles, de alguma forma, eles servem como rede de apoio, né? E como rede de acolhimento, de alguma forma. Então, as pessoas, assim, têm essa necessidade de expor como uma forma de se sentirem acolhidas e de também honrarem a história daquela pessoa. Sim. Mas eu tenho uma crítica pra fazer pra essas pessoas. Pode falar. Das pessoas que colocam lá que tal parente morreu. Elas nunca colocam motivo. Aí eu tenho que ficar dando de Sherlock Holmes pra descobrir do que a pessoa morreu. Me dá raiva disso. Às vezes a pessoa, é um a pessoa fala, recurso. luto. Então, Tá escrito lá, uma foto luto. mas sabe o que é isso, gente? É uma Gente, forma morreu de... meu irmão. O que a Aí gente não. aprendeu aqui? Uma forma de Não, defesa, mas de aí- manifestação Mas da aí olha a minha dor. situação Eu sou como professor também. como fofoqueiro e curioso. Aí eu faço o quê? Pô, morreu alguém da família da pessoa. Deixa eu ver aqui. Aí eu entro nos comentários. Pô, meus sentimentos. E não tem um bendito pra falar quem foi. Aí vem um abençoado. O seu pai era... Ah, beleza, o pai da pessoa morreu. Aí você tem que ficar Do que pesquisando, essa pessoa né? morreu? Como é que era o nome do pai dele? Deixa eu entrar no... Aí Você tem começa que a entrar no perfil de investigar. todo mundo. Você é um Você tem que stalker, mano. investigar. Pô, Exatamente. Enquanto eu não descubro, eu não sobrevivo, Não, cara. gente, eu Calma. compartilho. Eu compartilho com essa também. dor. Eu também Porque, por compartilho. exemplo, eu falo assim pra minha esposa, Pri, sei lá, o pai de fulano morreu, ela. Do quê? A primeira pergunta, do quê? Não faço O que ideia. aconteceu? Eu falo, não sei. E tem gente que pergunta. Tem gente que pergunta e Não, fala, tá muito ô, o que comentários. aconteceu? Aí, Falando o quê? aí a pessoa desconversa e fala, filha da puta, se você postou que morreu, coloca o que aconteceu. Vai ser um dos Né? meus pedidos quando eu morrer. Tem que colocar Pode? certinho. E aí, gente, pode existir luto, morte e humor? Ah, Tá pode. vendo como pode? Viu? Caraca, né? E eu tenho mas- certeza que todo mundo deve falar, é Deve, verdade. deve. Tá se Se você identificando sofre com com isso. isso, escreve aí. Cara, eu tava com pergunta. Se você sofre com isso, exatamente, gera-se uma nova dor, né? Um sofrimento pra quem tá aqui. Né? Ah, Eu gosto de lembrei. não saber o motivo da morte. Lembrei, minha tia faleceu, nem lembro o ano, faz um tempo já. Cara, o Facebook dela ficou. Todo ano tem uns 15 desavisados que dá parabéns pra ela. Tá E assim, aniversário pra ela. Ó, Oh, a meu casa Deus que a do minha céu, tia velho. morava era dos meus avós. A casa da minha tia tava melhor que a casa da minha mãe. Aí nós vendemos da minha mãe, compramos a parte dos meus tios, colocamos a minha mãe pra morar na casa que era da minha tia. Aí eles ficam chamando sua... O pessoal do bairro sabe que não mora mais a pessoa ali, que mora a minha mãe. Cadê a mulher que morava ali, que era minha tia? Morreu. Aí, quando chega na data do aniversário dela, muitas felicidades, muita saúde, saúde pro morto. Que você viva muitos e muitos...
Muitos anos de vida. Aí você fala, mas como que a pessoa morreu? Vai viver mais como? Entendeu? Puta que pariu. É percepção perdida. Aí a gente entrou numa coisa, né? O quanto a gente também tá banalizando, né? Essa questão do parabéns, do parabéns, da morte. Um negócio te lembra, você fala, preciso dar parabéns. Você tá morta há 15 anos. O perfil fulano faz aniversário hoje. O quanto a gente tá no automático, do meu oi, tudo bem, no enterro da minha avó. Né? No automático. Assim, se a gente tiver uma pessoa, a gente pergunta oi, tudo bem, nem sabe o que tá falando. Né? Parabéns, dá parabéns ou parabéns. E aí a questão da presença, do estar ali. Né? Então, quando você tá no automático da sua vida e não tá se conectando e se relacionando, porque é isso, relações superficiais, né? Sim. Então, tem isso do Instagram, então ele ser uma rede de apoio muito importante, mas também ele é aí que tem que ver como é que essa ferramenta, por que você usa essa ferramenta, né, para expor o seu luto, né? Então, assim, você também ficar ali revivendo, né, aquela dor, depende de novo da intensidade da frequência também. E a outra parte é isso que você falou, assim, você começa a perguntar, né, do que morreu, Do quê? A gente tem essa curiosidade, mas na hora, às vezes, não é isso, né, o que a gente precisa, o que nós precisamos naquele momento? É ser acolhido. Assim, não ser um interrogatório, né? A outra pessoa é ser acolhido, mas no meu caso, quando eu tô de fora, eu quero saber do que morreu mesmo. Se você coloca na rede social, essas perguntas vão vir. Claro. Até porque é uma pessoa que estava saudável, você fala, caralho, já o que põe a informação aconteceu? completa já, pra não... Porque tá lá, tá exposto, né? E ok, né? Então a gente tem isso, né? Mas também para tomar cuidado para não banalizar tudo isso. Né? Não pode. Então... Luciana, cara, foi um bate-papo muito legal, foi divertido também. Instrutivo, curioso. Emocionante, porque a gente se emocionou em alguns momentos também. Porque relembrou de algumas coisas. Família. Luciana, muito obrigado. Foi muito legal a sua participação aqui, de coração mesmo. Foi muito bom. Foi legal mesmo. Gostei pra caramba. Ela chegou aqui e falou, não, ela falou que falava bastante, né? Ela falou, mas a gente vai falar do quê? Falou bem. A gente vai falar do quê? Saiu a conversa. Saiu, foi legal pra caramba. Eu tenho certeza que você que tá em casa vai se divertir e vai aprender. Aprender muita coisa. Isso, porque, assim, muito do que a gente ouviu faz a gente refletir. Pra caramba, cara. Por que a gente quer pra nossa vida daqui pra frente, né? O que eu já fiz de muito bom, eu não posso esquecer. Exatamente. E o que você quer agora? Eu acho que também tem isso, né? Do que você quer agora? Que a gente tá vivendo muito lá, né? Na ansiedade, no futuro, mas o que você quer agora? Né? O que é importante para você agora? Né? Essa questão da presença. Verdade. Muito bom, muito obrigado, de coração mesmo. Valeu. Eu que agradeço. Acho que nós temos que levar mais informação, né, sobre isso. Porque isso, para mim, é falar da vida, e isso trouxe outros sentidos, outros significados para minha vida, né? Eu falo que a partir disso, eu aprendi também o que é cuidar. Porque antes eu nem sabia o que era cuidar, né? Quando vocês perguntaram qual é o maior desafio dentro dessa área, assim, que foi para mim no início, foi isso. De saber olhar para o outro, entender as necessidades do outro, o que é importante para o outro. Mas também a gente precisa entender a nossa, então a gente precisa trabalhar isso em nós, né? Acho que direcionar o olhar para o outro é um exercício que nem todo mundo sabe fazer. A gente não faz direito às vezes, dentro de casa, com a nossa esposa, com as pessoas que estão perto de casa. Imagina eu com o próprio. Mas sabe qual que é o segredo? A gente começar aqui, ó. Lembra que eu falei conjugar o verbo? Quando você tiver, assim, ó, expert em você e que é uma coisa construída, né? Sempre vai ter uma janelinha que vai estar aberta ali para ser construída. Aí isso vai facilitar a sua comunicação, a sua relação com o outro. Verdade. Muito legal. Como a galera encontra você nas redes sociais? Luciana Teles, com 2 L's, f.psi. Beleza, muito obrigado, valeu. Como vai colocar ali, né? Vai estar no TP. Eu sou o Germano OVBK. Galera, vocês me encontram no Pedro OVBK. Um beijo, até semana que vem, valeu. Gente, obrigada. Obrigado a você.